Seja muito bem-vindo a mais um De Leão, mais um bate-papo, mais um assunto e mais não um, mas dois convidados. E o bate-papo hoje está para lá de especial. Mas faz o seguinte, dá uma olhadinha, se você não é um inscrito aí, já te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e faz aquele comentário que sempre norteia quem nós estaremos trazendo aqui no nosso podcast. E com relação ao assunto de hoje, falaremos sobre propósito e também falaremos algumas coisas profundas, misteriosas, insabidas até agora, né? Essa palavra existe, insabida? Eu acho que existe. Se não existir, acabei de inventar uma. Ou seja, coisa que você ainda não sabe sobre José do Egito. Cara, do Egito, no Egito. Fique aqui no podcast, a gente vai desvendar esse mistério. Faz o seguinte, dá uma olhadinha nos nossos convidados de hoje, e eu tenho o prazer de apresentar o Vitor Nicásio. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor. É muito importante esse momento para mim. Para mim é maravilhoso. Fico muito feliz de estar aqui novamente com o senhor, né? Já é a segunda vez, quer dizer que a primeira foi boa. Se veio a segunda, né? A primeira foi boa. Muito obrigado pela sua oportunidade e estamos aqui falando da palavra de Deus, de dois temas, a junção de dois temas incríveis, né? Sim. Porque a gente sabe que a Bíblia, ela não é de 50%, ou você cumpre tudo que está escrito, ou você pega tudo e joga fora, não existe metade. Então isso nos dá a entender que nós juntarmos dois temas que parecem diferentes, até três temas na verdade, sim, que parecem diferentes e unificar em um só, mostra que a palavra de Deus ela é completa, e nós vivemos essa palavra completa e de forma vívida, porque o verdadeiro evangelho não acontece quando a gente conhece a Bíblia e cita, mas ele acontece quando esse evangelho é vivido, e nós queremos trazer essa ideia de vivermos o evangelho na totalidade. Maravilha, Vitor. E temos também o prazer de receber pela primeira vez aqui no nosso podcast o pastor Marcos Robilha, Vitor. E temos também o prazer de receber pela primeira vez aqui no nosso podcast o pastor Marcos Roberto. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma alegria poder tê-lo aqui pela primeira de muitas, se Deus quiser. Amém. Um prazer, pastor, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite também, Vitor. Eu creio que Deus ele tem muito a falar. Fico muito feliz de estar aqui, porque é um tempo de aprendizado, um tempo de mesa, a qual nós vamos poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre princípios, graças, e aprender um pouquinho que a graça de Deus ela é abundante. A graça de Deus ela nos surpreende a ponto de a gente ver que nós somos totalmente dependentes dele. E essa dependência mostra que a graça do Senhor ela não tem preço. Ela mostra que nós somos totalmente vívidos naquilo que a palavra de Deus ela nos inspira. E através, eu creio que da vida do Vitor, que nos trouxe esse tema que hoje nós vamos abordar, eu creio que muitas pessoas também vão ser impactadas em suas casas, em seus lares, através desse podcast em nome de Jesus. Amém. E vocês vieram inteiro hoje, né? A gente veio com a equipe. Não, mas inteiro, porque sabe que o homem sozinho é uma metade, né? Ele passa ali a sua vida buscando a sua outra metade. Vocês vieram ambos com as suas metades, ou seja, estão inteiros aqui. Fale o nome da sua esposa. A minha esposa é a Lunara, né? É um presente que Deus colocou na minha vida. Eu falo, pastor, hoje eu vivo o que eu vivo porque Deus colocou ela na minha vida. Deus colocou ela na minha vida como um norte, como um direcionamento. Ela é a voz de Deus na minha vida. E se não fosse por ela, eu não viveria tudo que eu vivo hoje, que é o extraordinário de Deus. E um dia, um amigo meu, ele disse que ele é muito próspero. Ele chegou para um homem que era muito próspero e falou assim, o que eu tenho que fazer para prosperar? Ele falou, a coisa mais importante, você tem que ser o homem de uma mulher só. Legal, e se a gente for olhar dentro desse aspecto, você vai ver que as pessoas mais poderosas, economicamente falando, do mundo, eles são, né, marido de uma mulher só, né? Interessante. Aquele que resolve ser esposo de mais de uma faz igual o Salomão, se destrói, né? Se distrai e se destrói. Se destrói. E o senhor também veio com a sua outra metade. Pastor, presente ela. Hoje, em nome de Jesus, nós estamos para casar em 6 meses. Meu o pastor Deus. ele deu a missão, falou assim, 6 meses para vocês casar. Só que aí o pastor até me excluiu, perguntou para ela, falou assim, e aí, dá para resolver tudo em 6 meses? Ela falou assim, dá. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, né? Ela coloca o joelho no chão e eu também. E eu creio que Deus ele vai nos abençoar, mas eu vejo que tudo tem um propósito, né? Minha mãe até fala, às vezes, pra mim, para as pessoas que estão perto de mim, já ouviram a minha mãe falar, Marcos, você devia casar, demora muito, que não sei o quê. Mas eu creio que Deus, ele uniu no tempo certo, na hora certa. E quando é o plano do Senhor,
o plano do Senhor é perfeito. Por mais que às vezes no meio do caminho a gente vai encontrar dificuldades, que eu não vejo apenas como dificuldades, mas como um tratar de Deus, e nessa dificuldade a gente aprende, a gente amadurece, a gente cresce. E eu creio assim, para o Evangelho, um casamento bem estruturado, ele se torna referência. Às vezes eu conversava com o Vitor falava um pouco sobre casamento comigo, e a gente criou uma amizade meio que do nada, mas não foi do nada. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já estava ali para nos unir a ponto de termos uma amizade, um contato mais próximo. E às vezes a gente conversava sobre casamento e a gente vê a importância do casamento. Porque hoje em dia, eu falo assim, dificilmente nós vemos pessoas hoje que querem se casar. Se tornou muito mais fácil hoje a pessoa ela ficar, ela se amigar, morar junto, ter vamos falar assim, um casamento, entre aspas, do que chegar num cartório e assumir uma responsabilidade que é devida. E eu falo assim, as pessoas que graças a Deus tomaram essa atitude de se casar, ela tem um respaldo do Senhor em tudo que faz. Como ele estava falando, e o Senhor mesmo disse, as pessoas hoje que são mais bem-sucedidas, elas têm um casamento abençoado. Por que ela tem um casamento sábio? Porque a palavra vai nos dizer que a mulher sábia ela edifica, o homem é o cabeça da casa, os dois andam lado a lado, tomando vamos falar assim, as responsabilidades da vida juntos um com o outro. E quando um toma a responsabilidade da vida junto com o outro, a gente vê que às vezes a percepção da mulher é diferente da do homem, mas se acrescentam no fim. Eles têm uma visão mais ampla dos seus objetivos, da criação de filhos, de finanças, e o que falta num, o outro supre. É igual essa semana mesmo, eu estava até conversando com a Natália, e eu achei interessante, que nós estávamos falando sobre casamento, e o homem ele tem a mente avançada para querer resolver as coisas, e faz isso e aquilo, e como que a gente vai pagar isso, e como vai fazer aquilo. E ela trouxe uma palavra, ela falou assim, sem imaginar que eu estava pensando, ela falou assim, Deus ele nos uniu e nos deu uma palavra. Os nossos planos eram um. Deus ele usou o pastor para nos mostrar que a data vai ser essa. Então se Deus ele dirigiu, Deus ele vai fazer. Então são pequenas palavras, quando nós estamos vivendo um trabalhar de Deus, que muda toda uma história, todo um caminho. E isso acrescenta muito, como eu creio que o casamento já tem acrescentado na vida do Vitor, nesse todo o tempo que ele está casado, em nome de Jesus, né, Vitor? Essa colocação de viver um pro outro é muito interessante, porque a gente vive um tempo onde romantizam muito, né? Você morre, tem até aquele vídeo do TikTok, né? O cara chega no meio, você morreria pela sua esposa? Eu morreria. Mas entra aquela questão, você morreria, mas é mais difícil você viver pela pessoa do que você morrer. É mais difícil você se cuidar do seu corpo, cuidar da sua mentalidade. Porque eu falo, hoje eu tenho amigos que vêm falar comigo em relação a casamento, a relacionamento, e eu falo, cara, se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de outra pessoa. Se você não estiver bem com você, você não vai conseguir estar apto para cuidar de outra pessoa. Porque é muito comum, pastor Marcos e pastor Oquias, o que os homens hoje fazem? Eles têm dificuldade de administrar aquilo que Deus colocou na mão deles. O casamento, ele é bênção. Mas a partir do momento que você pega esse casamento e coloca no lugar de Deus na sua vida, o próprio casamento se vira contra você. Porque... uma das coisas que eu já ouvi, né, eu acho legal, é que você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. Né? Exatamente. O problema é quando essa mentalidade de fazer o outro feliz é só de uma parte, aí fica difícil, né? Mas vocês são jovens, e falando sobre esse assunto, casamento... E a gente sabe, você colocou isso no meio da sua fala, que casamento é uma coisa que não está muito na moda hoje em dia, né? As pessoas querem viver ali, debaixo do mesmo teto, sem esse compromisso e tudo tal. Mas e por que você quer casar, assim, de maneira direta? Eu? Sim. Pastor, eu vejo que havia uma necessidade no ministério em si. Porque eu falo assim, hoje nós observamos que dentro da igreja, eu falo assim, um homem não pode viver só. Porque, querendo ou não, eu observo a minha própria vida. Às vezes o homem, quando ele fica um pouco só, ele tem a sua mentalidade. O homem se acostuma muito fácil com a solidão, querendo ou não, ficar sozinho. Eu morei 1 ano, 2 meses, 7 dias em Cambará. Eu fui pastor lá, pastoreei uma igreja lá, legal, no meu antigo ministério. E desses 1 ano, eu me acostumei muito a ficar sozinho. Era muito gostoso chegar em casa, a casa tá do jeito que você tava. Só que isso também traz um comodismo muito grande. E dentro desses 1 ano eu vi que havia uma necessidade.
Só que eu sou muito pé no chão em algumas situações da minha vida, principalmente na área sentimental. Por quê? Hoje a gente vê que as pessoas estão muito frustradas nessa área. É uma área de muita frustração. A pessoa, às vezes, ela perde o casamento, ela entra em depressão. Tem pessoas que saem de casa, tinha uma casa, tinha uma família, moram na rua, se afundam na bebida, nas drogas. É uma área que, se nós não cuidarmos hoje, é uma área que destrói toda uma pessoa por um sentimento. E eu vi essa necessidade. Só que até então, pé no chão. Só que um dia eu cheguei no meu pastor, no pastor Sérgio hoje, a qual me pastoreia, a qual me traz uma palavra. E eu falei, pastor, eu quero que o senhor ore por essa área da minha vida. Eu quero que o senhor esteja comigo. E ele estava falando sobre eu estar na igreja, sobre o meu chamado, o meu propósito na igreja. E ele falou assim, varão, você crê que ela está aqui na igreja já? Aí eu olhei assim, né? Porque o pastor Sérgio, às vezes ele fala assim, creio, pastor, creio. Eu falei, creio. Mas nem imaginava. E ele falou algo pra mim assim, ele falou assim, você como pastor, você vai precisar de uma esposa. Sim. Porque uma esposa, querendo ou não, acrescenta. Você Às não é vezes a gente padre, tá, né? às vezes a gente tá num... Tem tantas situações que às vezes acontecem, de uma mulher tá precisando o quê? De uma mulher pra conversar. Como às vezes um homem, às vezes eu falo assim, eu e o Vitor como amigos, às vezes a gente, faz um tempo que a gente não sai tomar um café, mas a gente saía direto para tomar um café, conversar, numa quarta-feira, é necessário. E eu falo assim, ter uma esposa hoje para mim, não é uma necessidade, não quero uma mulher para lavar minha roupa. Não quero uma mulher, porque ele não sabe lavar roupa, não, é porque ele não sabe cozinhar, não. Mas para vivermos o propósito em unidade. Para vivermos o propósito que o Senhor me destinou à minha vida em unidade. Que ela tem um chamado, ela tem um propósito. E o engraçado é que nós se aproximamos pelo propósito. Não foi porque achou um engraçadinho, mas foi pelo propósito, foi pela palavra. Foi por aquilo que era sério. Então, eu creio que quando Deus ele nos uniu, a ponto de hoje nós estarmos se preparando para um casamento, hoje ela até foi ver o vestido dela, Uau. se preparando... O varão ficou bravo porque não deixaram ele entrar na loja, viu? Não, Que absurdo! Mas dá azar, rapaz. Então, A senhora tá certa, minha irmã, mas dá azar. Aí saiu um homem de dentro... Eu não sou supersticioso, mas dá azar. Então, aí saiu um homem de dentro da loja do vestido lá. Eu falei, mas por que ele pode e eu não? Então. Eu lá triste. Eu falei assim, Vai ver que ele era a esposa, né? Então deixa quieto, eu fiquei lá fora mesmo. Eu fui até pra um culto hoje de manhã. Falei assim, deixa ela lá vendo o vestido e fui pra um culto. Foi de Deus, levou pra igreja, varão. Foi de Deus. Fui pra igreja. E eu falo assim, graças a Deus, os propósitos se uniram. A ponto de não ter uma divisão. Mas de eu me alegrar quando ela está fazendo algo, ela se alegra quando eu estou fazendo algo. E eu acho que esse é o ponto importante. Da gente ver que a gente soma um na vida do outro, a ponto do crescimento dela me trazer felicidade, do meu crescimento trazer felicidade para ela, e de nós entendermos que todos esses propósitos que Deus ele uniu para nós o que? Ajudarmos vidas. Sim. Mulheres que talvez estão precisando, que Deus ele vai colocar no nosso caminho e ela vai ser boca de Deus, como homens que Deus vai colocar no nosso caminho, pessoas, famílias que Deus vai colocar no nosso caminho, que nós vamos ser boca de Deus para transformar essas vidas através da palavra, porque sem a palavra, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. E eu creio que foi por isso que Deus ele está fazendo todo esse, como o pastor Sérgio fala, rebuliço na nossa vida em nome de Jesus. Quando a gente lê lá em Gênesis sobre essa questão do homem e da mulher, a gente percebe que Deus ele colocou o homem no jardim e diz para o homem que aquele jardim é para que ele possa lavrar o jardim, para que ele possa trabalhar lá. E só depois que Adão já fez, já tem trabalho e tudo mais, é que o Senhor traz uma esposa para ele, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas qual homem é bom que não esteja só? Aquele que trabalha, aquele que tem responsabilidade, né? E dentro desse ponto, dentro dessa afirmação bíblica, aí eu faço uma pergunta pro Vitor Nicásio. Sei que você é empresário, meu nobre. Qual é a área que você atua? Hoje eu atuo numa área de terceirização de serviços, né? A gente tem uma equipe de profissionais qualificados, porque assim, pastor Euquias, tem muita gente que tem o problema com os pedreiros. Sabe aquele pedreiro que vai almoçar
e falou, vou ali almoçar rapidinho e não volta, aquele pintor que fala, eu vou ali comprar um pincel e não volta mais, ou aquele limpador de estofado, né, que não faz um serviço com qualidade. Então, o primeiro problema começa que você tem que ter uma agenda para todas essas pessoas, né? E como a empresa que eu estou gerindo hoje, junto com meu amigo Guilherme, a GV, né, Soluções, Serviço, você não precisa mais ter um contato para cada um. Você pode ter tudo isso localizado em um lugar só e com profissionais de qualidade. Você não precisa mais ficar mimando o teu pedreiro para ele não fugir do expediente de trabalho, porque agora você tem um profissional de qualidade, verificado, né, avaliado para ver se está apto a trabalhar na sua casa, para trazer tudo da melhor qualidade. Então, se você precisa de limpeza de estofado, limpeza residencial, limpeza comercial, pintura, manutenção em geral, o que você precisa, nós temos a solução para você. Você pode entrar em contato com a GV. E qual é o contato? O contato tá aqui, ó. Como é que eu não decorei ainda? Depois dá para passar o card na tela? Ah, dá sim. Dá sim. Então eu vou falar para você aqui. Estamos fazendo um jabá aqui, rapidinho. Quer dizer que, de repente, se a minha calha tá suja, eu preciso de alguém para dar uma limpada. Você precisa de alguém. E se você não quiser limpar porque você não tem tempo, você pode entrar em contato. Toda vez que a gente vai querer fazer algum serviço assim, subir em algum lugar em casa e tal, a gente lembra logo do Gugu, né? E a gente melhor chamar um profissional, porque vai que dá ruim. Vou pegar alguém qualificado, porque fora que tem os trabalhos que a gente tenta fazer e tem que pagar para alguém refazer, e a vergonha de falar, cara, ó, tentei fazer e não deu certo. Mas você pode entrar em contato com a GV 439-9676-6102, é o contato da solução que você precisa. Legal, então tá apto para casar, né? Tá apto. Tá apto. E eu tô vendo, eu tenho nas minhas mãos alguns livros aqui, né? Eu tenho aqui o Destravar de José. Esse livro aqui foi escrito, olha, pelo Marcos Roberto, o Destravar de José. E tem um outro aqui que é o Propósito. Promessas e Propósitos, que é do Vitor Nicásio. 2 livros aqui. Eu estou curioso demais sobre o Destravar de José. Eu nem sabia que o José estava travado, rapaz. Como é essa história? Pastor, esse livro, Deus ele me deu livros nas fases difíceis da minha vida. vida. Tem mais de um, então? Tenho. Eu tenho um que vai ser relançado esse ano. Estou reescrevendo ele. Que é Mais que um Filho de Pastor. Você é filho de pastor? Sou filho de pastor, irmão de pastor. Tenho mais uma irmã que é pastora. Então Deus ele me deu esse livro e me deu o Destravar de José. E tem mais um pronto que está para lançamento. E foram todas as fases difíceis que Deus ele me deu o livro, principalmente o Destravar de José. Porque quando se fala de destravar, a gente fala de uma mudança de ciclo. Sim. E toda mudança de ciclo da minha vida foi muito difícil. Porque eu sempre criei muitas raízes em alguns ambientes. E teve momentos da minha vida que, passando por essas mudanças de ciclos, Deus ele me deu aquele sentimento de escrever. Eu precisava escrever, tinha uma necessidade de escrever. E escrevi o meu primeiro livro, que é Mais que um Filho de Pastor. Porque eu olhava assim, eu falava assim, eu sou muito mais que um filho de pastor. Que às vezes as pessoas dentro da igreja olhavam assim, o filho do pastor, o filho do pastor. Parecia que eu não tinha identidade. E muitos diziam filho de peixe, peixinho é. Só que eu não queria ser o peixinho igual ao meu pai. Eu queria seguir a palavra, mas eu queria ter a minha identidade. E quando se fala de Mais que um Filho de Pastor, se fala sobre uma identidade criada, sobre um ambiente mudado, sobre uma pessoa diferente, que tem talvez uma visão diferente da do pai, mas que segue a palavra de Deus. E Deus ele me deu esse livro. E logo após, ano passado, que eu estava de ano passado para retrasado, que eu estava numa mudança de ciclo, Deus ele me deu o Destravar de José. Estava lendo a mensagem e o José ele me chama muita atenção, porque o José ele muda de muitos ciclos muito rápido. José está na casa do pai dele, está vivendo bem, está sendo servido. Seu pai o ama. Seu pai olha para ele e fala assim, nossa, meu filho querido, meu filho amado. Só que José também, ele vive fases da vida dele, a qual ele é presenteado, ganha túnica. Uma túnica diferente, porque naquela época era normal eles terem túnicas de uma cor só, uma cor pastel, algodão. É cor normal. Mas José ele ganha algo diferente, que desde o princípio já mostra a diferença, já mostra o amor do pai para com ele. E eu amo isso, esse amor do pai para com o filho. Que isso refere, eu olho muito para Deus e eu vejo Deus ele nos tratando como pai
ele tratou José. Só que eu acho que o mais interessante de José é que mostra que aquela túnica tinha uma identidade, que ele era diferente. Aí vem as mudanças de ciclo. José, ele está dentro de um ambiente estável, um ambiente bom, gostoso de se viver. O pai o ama, o pai dá presente para ele que não dá para os outros filhos. Só que José, ele chega ao momento de destravar. Peraí, porque nem todos os momentos bons vai forjar grandes homens. Sim. Momentos bons forjam pessoas que às vezes não está propício a passar por tempestades. E eu vejo isso às vezes na nossa vida, na minha vida, no cotidiano, no dia a dia. Tem dias que a gente tem que passar por tempestades. Tem dia que nós temos que passar por batalhas. Teve as últimas tempestades aqui de Londrina. E no dia da tempestade, no sábado, eu estava no centro da cidade, trabalhando de Uber. E daqui a pouco, meu pneu furou, com um passageiro dentro do carro. E aquela chuva. E eu vi ali que eu estava sendo provado. Porque ali nós vemos o quê? Quem nós somos no meio da tempestade? Da dificuldade. Quando nós estamos paralisados por situações que a gente não tem controle. Porque José, ele foi paralisado pelos seus irmãos quando jogaram ele dentro de um poço. Jogaram ele dentro do buraco, ele estava paralisado, não podia fazer nada, não podia sair. Gritava socorro, ninguém respondia. E é nesse momento que nós somos provados quem somos. E o pneu furou, eu falei assim, moça, vou ter que cancelar a corrida. E ela falou, e agora? Pode esperar dentro do carro, vou deixar o ar ligado aqui, tá chovendo. Chama o outro. Aí desci do carro naquela chuva para trocar o pneu, troquei o pneu. E no meio da tempestade, quando eu tô chegando em casa, eu caio numa inundação. E falando assim, eu passei pela inundação, eu olhei para ela e falei assim, isso não vai me afligir. Isso não vai me entristecer. Isso não vai me abater. Fui para casa, passei por 3 inundações. Nunca vi inundação em Londrina. Vim de São Paulo, que é um lugar que inunda, que a gente vê. Chega em Londrina, tem inundação. Mas passei por tudo isso e eu falo assim, nós somos provados nesse tempo. O Varão trouxe inundação de São Paulo pra cá, cara. Não, nunca vi inundação aqui. Nunca peguei uma inundação em São Paulo. E eu falei assim, nós somos provados nesse tempo. Porque essas situações que destravam a nossa vida. Se nós estamos aptos a viver as tempestades. Porque quanto maior o nosso crescimento, maior a tempestade. O empresário, ele não deve R$1.000. O empresário, o cartão de crédito dele é de R$100.000. Sim. E se a gente se desespera com R$1.000, ai meu Deus, e agora o que eu vou pagar? Como que eu vou fazer? E que não sei o que. Como Deus ele vai te colocar num lugar alto? Ao ponto de você ter um cartão de R$100.000, passar lá, aí você entra num desespero, a pessoa ela pensa em se matar. Quantos nessa pandemia se desesperaram? Porque nunca tinham passado por tempestades igual a pandemia trouxe. Pessoas o quê? Que começaram a vender tudo, pessoas que se mataram, pessoas que desistiram da vida por conta de situações. José ele nos mostra essa mudança de ciclo. Ele foi vendido como escravo, parou no Egito, foi parar o quê? Na casa de Potifar, uma nova fase. Agora, quem era servido está fazendo o quê? Servindo. Só que José, eu vejo José como uma sensibilidade, como um homem muito sensível. Porque ao mesmo tempo que ele estava na casa dele sendo servido, cuidado, tratado, roupas diferentes. Agora ele está com roupa de servo, está trabalhando, só que ele está servindo. E a palavra fala o quê? Se você pode fazer o bem, faz. Aquele que pode fazer o bem, o que é certo e não faz, esse peca. Sim. José está na casa de Potifar fazendo o quê? Servindo. Fazendo o que é bom, o que é reto. No entanto que a palavra, eu acho muito legal quando a palavra vai nos dizer que Potifar viu que o Senhor estava com ele. Eu falo assim, olha que interessante, uma pessoa que segue uma outra cultura, que não segue os deuses, o Deus de José, melhor dizendo, segue outros deuses, olhando para ele e falando assim, esse cara é diferente. Esse cara, ele tem um Deus, um único Deus que está com ele. Ele planta uma árvore, a árvore cresce. Ele põe a mão na comida, a comida sai gostosa. Ele faz a gestão da casa, dá tudo certo, a casa prospera, tudo fica bonito, tudo fica limpo. O que acontece com esse cara? O Senhor está com ele. Este é o ponto da nossa vida, da gente destravar a ponto das pessoas reconhecerem que o Senhor é conosco. Porque José ele teve que sair da casa dele para esse versículo ser escrito na Bíblia, das pessoas reconhecer que o Senhor estava com ele. Tem momentos da vida, momentos bons, às vezes as pessoas não reconhecem que Deus é conosco. Sim. Mas tem momentos de batalha que as pessoas vão olhar e vão falar assim, esse cara era para estar triste, José era para estar xingando, José era para estar murmurando,
José era para até estar colocando veneno, como muitos dizem que é. Na comida do Potifar. Vou matar esse Potifar, tá me escravizando. Não, José lá estava com um sorriso no rosto. José estava cuidando, tratando, limpando, organizando, entanto que a palavra vai nos dizer que Potifar ele olha para José e entra no ponto que nós vamos entrar hoje, acha graça, vê algo diferente na vida de José e fala assim: José, você é um cara que eu tô vendo que é diferente, Deus é contigo, toma minha casa, toma a gestão do dinheiro, administra tudo, cuida de tudo. Ah, você não comia do melhor? Você vai administrar a comida. O que vai para minha mesa, você administra. O dinheiro que entra, você administra. Tem funcionário? Tem. Você é de fora? É, mas você administra. São egípcios? Não sei se são, mas você administra. Deus, ele usa a vida de José, e eu falo assim, isso serve para nós, porque servir crente é fácil às vezes. Andar com uma pessoa que tem a mesma fé é fácil. Mas às vezes, até eu trago um ponto muito interessante, o preconceito. Às vezes nós, como cristãos, servo do Senhor, é muito grande. A ponto de a gente falar assim, eu vou trabalhar por aquele serve tal religião, aquele serve a isso, e você serve a quem? A Deus. José estava servindo na casa de quem? De um homem que é totalmente diferente, idólatra. Mas ele estava servindo, e aquele homem reconheceu que existia um Deus maior, que existia um Deus poderoso. Então a história de José, ela mostra muitos destravares, que se a gente pegar, ler com atenção, a gente vai ver que ele vai nos ensinar a ser pessoas melhores, a ser um servo de Deus melhor. Por mais que a Bíblia ela não nos refere, a história de José não traz muito um contato muito íntimo com Deus, dele falando com Deus, talvez dele orando, mas mostra que José, em sua essência, ele tinha a essência de Deus. Uma coisa interessante sobre José, que eu observo, e você falou sobre os destravares, né? Sim, senhor. Que nunca a coisa aconteceu do jeito que ele queria que acontecesse. A única vez que ele quis que acontecesse, levou 2 anos para acontecer, que ele estava preso, e o copeiro estava saindo e falou, ei, lembra lá de mim, fala pro faraó que eu estou aqui e sou inocente. E o copeiro esqueceu dele durante 2 anos. Ou seja, as coisas acontecem na nossa vida e às vezes a gente não compreende, mas é Deus nos tirando da zona de conforto, nos mudando de ambiente para cumprir o propósito. Então, essa mudança de ambiente, ela pode ser pacífica ou ela pode ser abrupta, né? José num poço ali, vendido para os ismaelitas, chegando no Egito, comprado por Potifar, tudo isso foi um choque, isso causou ou deveria causar traumas, né? Então, a gente de repente está falando com alguém aqui que perdeu algo que lhe tirou da zona de conforto, talvez o emprego, e agora está desesperado, meu Deus, arrancando os cabelos. Cara, deixa eu te falar, Deus está só mudando você de ambiente. Deus está só mudando você de contexto, porque no contexto que você esteve até agora, Deus não pode cumprir na sua vida o que Ele tem para cumprir, que é o seu propósito. Então não desespera, lembra do texto bíblico que diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. E por falar de propósito, eu estou com um livro aqui, esse tema, ele me chama muita atenção, do Vitor Nicásio, Promessas e Propósitos. Vitor, você que é especialista, né? Eita da fala aí, especialista, que como Provérbios diz, arma uma cilada para quem ouve, né? Aquele que lisonjeia o seu próximo, arma-lhes uma cilada, né? Salomão falou. Mas você escreveu um livro sobre propósito e você consegue ver isso dentro da questão de José? Como é que Deus pode cumprir o propósito nele, na minha vida ou na vida de alguém, assim? Como se dá isso? Claramente, na história de José, a gente vê um homem que ele é administrador. Ele chegou no palácio para administrar, né? Ele fala assim, eu aconselho você, Faraó, que você procure alguém que saiba administrar. E Faraó fala, quem melhor do que você?
Só que esse administrar, ele foi aprendendo com o tempo, né? Ele estava lá na casa de Potifar, ele foi colocado para administrar. Quem sabe talvez não foi um tempo que Deus colocou ele. Eu falo isso porque em qualquer área da nossa vida, o tanto que define aonde nós vamos chegar é a habilidade que nós temos de administrar as coisas. Administrar as emoções, administrar pensamento, administrar dinheiro. A própria parábola dos talentos, né, fala que o Senhor deu para cada um de acordo com a sua capacidade de administrar. Então essa capacidade de administrar que muitas vezes nós não temos, nós não nascemos sabendo, e nós precisamos gerar isso em nós. E até entra no tema que nós vamos abordar também, que é entre graça e princípios, né? Sim. Porque esse mover de Deus, ele acontece, mas muitas vezes, pastor, hoje nós estamos moldados a esperar tudo de Deus. Graça e princípio é o tema de outro livro. Outro livro que eu estou escrevendo agora também, mas aquilo, como eu falo, a Bíblia é um todo só, ela se completa em seus pontos, em seus detalhes, tudo se completa. A graça e princípios tem tudo a ver com propósito. A graça e os princípios unidos é o que vai trazer o homem a viver o propósito na totalidade. Porque se você parar para pensar, você vai ver que no livro de Efésios capítulo 1, lá pelo verso 8, algo assim, salvo engano, a Bíblia fala que Deus deu ao homem sabedoria e prudência. E quando nós vemos esse mover, nós entendemos que existe sabedoria e prudência. Sabedoria é um dom. O que é um dom? Um dom é algo que Deus te dá para cumprir o seu propósito. É um presente que ele te entrega para você conseguir cumprir esse propósito que ele sonhou para você, pelo qual é maior do que você. Porque se fosse do seu tamanho, você conseguisse pela sua própria força, você não precisava de Deus. Sabendo disso, ele te deu algo maior do que você pode administrar, para que você possa entender o quão dependente você é dele. E você só pode viver isso através da graça, que é a graça que te capacita, é a graça que te transforma. Então, nessa sabedoria, nós temos um mover de Deus para o homem. É um presente. Ó, Deus, eu estou te presenteando com a sabedoria. Só que agora a prudência é o mover do homem para Deus. Os princípios. Os princípios, né? Tudo isso. A sabedoria é um presente de Deus para o homem, mas e a prudência é uma resposta a isso. O que eu vou fazer com isso? Então, a junção disso vai trazer o mover de Deus na nossa vida, junto à graça, mediante a fé. Você foi salvo pela graça, mediante a fé. E a junção de tudo isso que nós falamos se baseia no propósito. Porque muitas vezes, quando Deus tocou no meu coração esse tema do livro novo, né, que é entre graça e princípios, aonde céus e terra se encontram. O relacionamento de Deus com o homem é uma relação de duas vias. Paulo fala aos Gálatas assim, vocês não conheciam a Deus, serviam outro Deus. Agora, vocês conhecendo Deus, mas não só conhecendo, se fazendo conhecidos por Deus. Então você não só conhece, mas você é conhecido por Deus. Deus, ele te conhece. Então, a junção dessas coisas, elas traz a manifestação. Por exemplo, Deus me falou assim, olha, eu escrevi esse livro sobre propósito. Foi maravilhoso na minha vida, foi uma bênção de Deus, abriu muitas portas para mim esse livro. Só que um dia Deus chegou e falou assim para mim, através de um ex-patrão meu, um diretor de um grupo de empresas, ele falou assim, cara, é muito bonito falar sobre propósito. É maravilhoso, é inspirador. Vamos falar, às vezes até ibope, as pessoas gostam de ouvir, é agradável ao ouvido das pessoas. Só que apesar de ser bonito e inspirador, nós não podemos falar de propósito para todo mundo. O senhor sabia disso? Porque as pessoas não compreendem? Aonde existe espaço para miséria, não existe espaço para propósito. A miséria, ela é uma maldição que rouba o propósito. E quando eu falo miséria, eu não estou falando do cara que, esse mês eu gastei um pouco mais do que devia, né? Vou ter que passar um mês mais apertado. Não. Nós estamos falando de mentalidade miserável. Mentalidade da pessoa que não consegue sair da miséria por conta da sua mentalidade. É até o caso que nós separamos aqui no livro de 1 Reis, né? No capítulo 17, no verso 8, vamos do verso 9, ele diz assim, Deus fala para Elias, né? Dispõe-te e vai a Serepta, que ordenei à mulher viúva que te dê comida. Então ele levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E chamou-lhe e disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo buscá-la, ela chamou e disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Não há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Depois de comermos, morreremos. E olha só, a história todos conhecem, Deus usa o profeta e fala, vai, faz o bolo, que não vai faltar nada. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. Só que muitas vezes nós estamos acostumados a ver o material, pastor. O maior milagre
e desse encontro do profeta com a mulher, com a viúva, não foi o azeite, não foi a farinha, foi a mudança de mentalidade. Foi a mudança de quem estava para morrer, agora tem vida. Porque você não pode chegar e falar para uma pessoa, para uma senhorinha que trabalha com limpeza, ganha R$600 por mês, paga 800 de condomínio e fala assim, você tem que trabalhar por um propósito. Você não pode chegar e falar para a mãe solteira que está na fila do supermercado, falando, meu Deus, eu vou ter que tirar aqui para ver o que dá certo. Você tem que ver por um propósito. Não cabe, pastor. Porque onde existe sobrevivência, não cabe falar sobre propósito. Mas seria hipócrita falar da nossa parte que Deus tem um propósito para todo mundo, mas não poderíamos falar de propósito para todo mundo. Por quê? Cabe a nós entendermos que apesar... Porque aí a gente entende que o mover é mais espiritual do que nunca. Aí nós entramos numa questão de governo que tenta trazer uma mentalidade miserável para as pessoas. É um caso de um benefício, por exemplo, vamos supor que o senhor está aqui todo dia, vem um morador de rua todo dia e fala, me dá um dinheirinho. Aí você fala, eu vou te dar R$50 todo dia. Você fala, vem aqui que eu vou te dar R$50. R$50 não vai mudar a vida desse homem. Vai manter ele e o que ele vai fazer? Eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar uma cachaça, vou comprar alguma coisa, mas não vai mudar a vida desse homem. A gente acha que às vezes algo que a gente recebe é para nos manter, não. Isso vai nos manter sim, mas vai nos manter preso. Isso não vai mudar a vida desse homem e ainda vai prender ele nesse ciclo, ele vai se acomodar. E é isso que Deus ele tem que quebrar nessa zona de conforto nossa. Só que isso não é um processo fácil, né? Mas voltando, seria muito... parecia controverso dizer Deus tem um propósito para você, mas eu não posso falar de propósito para você. Para a gente não cair nessa controvérsia, a gente tem que falar o quê? Deus deu um caminho para você sair disso. E qual que é o caminho? Os princípios que você cumpre. José, ele não só servia, ele servia com excelência. Tem um ditado comigo, né, que diz que o ditado popular diz que quem é visto é lembrado. Mas quem é visto servindo com excelência é honrado. Pode não ser honrado pelos homens. Às vezes você está num lugar que você não é valorizado. Você está falando, nossa, eu estou dando o meu melhor e ninguém me valoriza. Mas Deus ele está vendo e ele cumpre esse princípio de servir com honra. Deus ele te vê. Você é achado, como nós falamos, né, Paulo aos Gálatas, você foi encontrado e conhecido por Deus. Então, quando nós quebramos esses princípios, como é que Deus vai agir na nossa vida? É essa a junção, a conexão de como é que Deus vai agir na nossa vida. Como que Ele vai trazer a graça na nossa vida, sendo que nós não estamos cumprindo princípios. Eu tenho até uma frase lá que os adolescentes postaram na nossa igreja, a nossa geração é que mais clama milagres, mas é que mais quebra princípios. Se aos princípios que faz a base para Deus colocar o milagre na nossa vida, como é que Ele vai dispensar esses milagres se nós não cumprimos a base? É como o bolo, né? Tem a base e tem a cobertura. É como se a graça, a maravilha, os feitos, os milagres fossem a cauda. Mas como é que você vai colocar uma cauda se não tem uma base? Ontem eu estava em live, em outra plataforma, e alguém me perguntou assim, a sua igreja... no que é que você pensa sobre a teologia da prosperidade? Eu falei, você pode usar a Bíblia para prosperar, mesmo odiando a Deus. Você pode usar a Bíblia para prosperar, mesmo sendo um ateu. Tudo que você precisa fazer é aplicar os princípios. E os princípios que estão lá para serem aplicados, qualquer pessoa pode aplicar, inclusive o diabo. O diabo aplica o maior de todos os princípios. Jesus falou sobre isso. Jesus disse, olha, se Satanás estivesse dividido contra si mesmo, o seu reino de trevas ruiria. Eles precisam, o reino de Satanás precisa estar debaixo de um princípio de unidade para poder se manter. Isso é um princípio do reino de Deus. Você falou sobre casamento, sobre união, divisão e tal. É o que mantém um casamento em pé. É a mesma visão, é a unidade. A partir do momento que a esposa pensa de um jeito, o marido do outro, a esposa vai para um lado e o esposo para o outro, a esposa para um lado e o marido para o outro, aí coloca um prefixo, aí chamado di. Aí vai virar o divórcio, que é o de divisão, né, de duas divisões. E isso é interessante, você falou sobre graça, porque a graça é o favor imerecido de Deus que te leva ao céu. Mas aqui na terra, se você quer obter as promessas, aí você vai ter que obedecer princípios. Se você quebrar os princípios, já era. Você pode ser o crente mais fervoroso no que diz respeito a estar na igreja e louvar e adorar e tal. Mas se você não aplicar os princípios, né, acabou.
Eu até citei lá um princípio básico, vai ter com a formiga o preguiçoso, isso é um princípio. Trabalhe, homem. Trabalho. O trabalho foi dado ao homem antes de ser dado à esposa. Né? Então, são essas coisas. Você falou também sobre a questão dessas crises que acontecem na nossa vida, e o senhor colocou sobre o José, que foi a mudança de ambiente. Veio sempre depois de uma crise. Então, uma crise pode ser algo muito... Na verdade, a crise é sempre muito boa se você olhar pelo ângulo certo. Ela vai botar pressão em você. Cara, quer ver uma coisa interessante? Você está trabalhando no emprego ali, é um soldadinho, e de repente vem o teu patrão e te demite. Tu pode levar isso como minha vida acabou hoje, você pode levar isso como uau, tenho novas possibilidades diante de mim. Por quê? Porque o chão saiu debaixo do seu pé, cara. Você está numa crise. Coloca aí o tic-tac para funcionar, deixa fluir a criatividade de Deus e voa. Né? Por causa que, dê uma olhadinha, cara, vai estudar quem inventou lá o Tramontina. A gente vai ver a história do cara, foi demitido, não tinha mais o que fazer e tal. E daqui a pouco, bum, na mente dele uma ideia e aconteceu. Não é verdade? Então, essas coisas estão diante de nós, e para que aconteça, muitas das vezes, o Senhor tem que tirar a gente da nossa zona de conforto, como fez com José. Desculpa cortar, mas eu acho um ponto muito interessante. Essa ideia acontece, as ideias vêm de Deus, boom, a ideia. O problema da gente, quando a gente passa por esses processos, a gente acha, vou ser demitido. Amanhã Deus vai me dar uma ideia que vai me prosperar. E muitas vezes não é assim. Acontece, Deus ele dá a ideia. Só que Deus não vai te dar a ideia se o teu coração não estiver preparado para receber aquilo. Porque ele sabe que se ele te der aquela ideia sem o teu coração estar preparado, ele vai te perder para a ideia. Então Deus, antes dele te dar a ideia, ele vai preparar o teu coração. E o que fazem muitos homens perecer nesse processo, eu sei que eu estou no propósito de Deus, eu sei, vamos por exemplo, eu fui demitido, eu estou no propósito de Deus, Deus vai me dar alguma coisa. Só que é a mesma questão do propósito. Como que eu vou conhecer o meu propósito se eu não me relaciono com quem me entregou ele? Entendeu? Então, nesses dias que nós passamos as dificuldades, fui demitido, né? Pode ser a causa de alguém. Nesses dias, o que fazer? Estar mais próximo de Deus vai te trazer para o seu propósito. Porque se foi Deus que te deu o propósito, você não se relaciona com Ele, como que você vai saber qual que é o seu propósito? Não tem como. Então, nesses dias, é isso que a gente fala, em vez de esperar cair do céu, nós devemos buscar, porque quem sabe a ideia que o Tramontina teve não foi do dia para a noite. Ele tentou uma coisa, não deu certo, tentou outra, não deu certo, e esses erros que ele foi cometendo foi aperfeiçoando o trabalho dele até que chegou onde chegou. Então nós temos que valorizar o processo, nós temos que valorizar aonde Deus nos colocou hoje, para que nós possamos entender, porque é o princípio da gratidão. Senão você não vai conseguir ser grato por onde você está. E onde há ingratidão, também não há espaço para falar de propósito. Marcos, mas quando a gente pensa sobre toda essa questão, né, rapaz, a gente percebe que as pessoas estão indo para o Senhor, mas não por causa do Senhor. Está indo por causa das promessas, está indo por causa de se descobrir, de se encontrar e etc. E a última pessoa que eles querem encontrar ao ir para o Senhor é o Senhor. Né? O senhor é pastor, né? Você deve ter vivido experiências como essas, mas é esquisito o que está acontecendo nessa geração. Na verdade, pastor, as pessoas estão se tornando reféns da necessidade. Quando uma pessoa ela se torna refém de algo, e é algo que até José ele nos ensina, que ele não era refém daquilo que foi colocado nas mãos dele. E é algo que eu aprendi e fui aprendendo com o tempo. Quando eu era mais novo, eu tinha uma necessidade, não de mostrar, não era para mostrar, mas era sempre de ter um celular moderno. Porque eu sempre fui uma pessoa de tentar utilizar tudo o que tinha no celular. Então, se tinha alguma coisa para escanear, se tinha alguma coisa para fazer, eu fazia. Eu tentava usar todos os recursos que tinha. E eu sempre tinha uma necessidade. Só que chegou um tempo que eu falei assim, mas qual necessidade é essa? Qual apego é esse que eu tenho que ter? E depois desse tempo eu não via mais necessidade de ter aquilo, de me prender àquilo, a me prender àquela rotina. Depois que eu me desprendi disso, o meu último celular ficou comigo 5 anos. Tem pessoas que estão presas ao material. E quando tem essa busca e essa prisão do material, ela não consegue se desvincular daquilo.
José, por um exemplo, quando ele está na casa de Potifar e é tudo colocado nas mãos dele, ele tem algo muito poderoso em suas mãos, que é um governo de uma casa, é um governo de um ambiente, é um governo de finanças. Quando ele governa isso, e ele está governando tudo, da mesma forma que Potifar reconhece que o Senhor está com ele, a mulher de Potifar reconhece também que José é bonito, José é inteligente. Ela reconhece um homem que José é. No entanto, que a palavra vai nos dizer que ela o quê? Várias vezes tentou se deitar com ele. Só que o interessante de José é que ele não tem medo de perder posição. Porque se ele tivesse apego à casa, apego ao ambiente, ele ia falar assim, o quê? Eu vou me negar a deitar com ela? Não, eu vou me deitar com ela. Eu vou viver no ambiente que eu estou. Ele não era casado, e até a mulher de Potifar, ninguém iria ficar sabendo. Só que ele falou assim, como pode eu pecar contra Potifar e pecar contra Deus? Como eu? Sendo que ele me deu uma confiança para fazer a gestão de tudo aquilo que ele tem, e ele nem sabe que ele tem. Eu creio que a prosperidade na casa de Potifar foi tão grande que ele nem sabia o quanto que ele era próspero. Eu vejo que ele vai entender a prosperidade dele depois que José sai. Uhum. Eu creio que Potifar entendeu a prosperidade que tinha na casa dele depois que José sai. Porque depois que José sai, eu creio que ele começa a observar e falar assim, nossa, as coisas mudaram depois que José saiu. As coisas não são mais do mesmo jeito. Porque ele reconheceu quando José estava. Uhum. Só que aí a palavra vai nos dizer que José, ele é pego pelas suas vestes. E eu acho muito interessante que 2 vezes, há 3 mudanças de vestes na vida de José. A veste que seu pai dá para ele se veste daquela túnica linda, maravilhosa, seus irmãos sujam ela de sangue. E essa sujeira de sangue, essa mancha de sangue, trazendo para os dias atuais de José na casa de Potifar, é manchar uma reputação. Uhum. Porque o que falaram para o pai de José? Ele morreu, um animal matou ele, acabou a vida de José, morreu. Mancharam a veste dele e deram uma sentença de morte. Já na casa de Potifar, deram outra sentença para ele, que ele era o quê? Um imundo, um estuprador, que ele era um bandido, um sem vergonha. Mancharam as vestes dele, porque eu creio que quando ele foi para a prisão, não deixaram ele ir com as roupas de servo que ele servia. As roupas... Ficou na mão ficou refém. Ficou na mão da mulher de Potifar, né? E quando ele chega lá, você acha que ele vai usar roupa bonitinha na prisão? Vai nada. Mancharam a reputação dele. Presidiário, estuprador. Só que aquilo, quem abre mão do mundo para viver os princípios de Cristo, pode estar na prisão, mas está vivo. Está na prisão, mas está governando. E José, ele entendeu isso, que ele não precisa estar na posição, ele precisa estar com Deus. Aonde ele está, a prosperidade. Aonde ele está, a vida. Quem tirou a vida de José? Poxa, estuprador hoje em dia nós vemos direto. Nos jornais. Quando o cara é preso, tem que botar numa cela diferente, que senão os outros presidiários matam. José, ele parou na cadeia. José coordenava a cadeia. Como um estuprador coordena uma cadeia? Eu creio que eles estavam todos lá juntos, né? Às vezes o pastor Sérgio, ele cita alguns exemplos, não fugindo da palavra, e eu vou citar da mesma forma. Eu creio que tá todo mundo junto lá, sentado. Você é estuprador? Falaram que você não tem cara disso não, cara. É uma essência diferente você. Eu acho que aquela mulher mentiu, viu? Aquela mulher mentiu, porque... Não, você não é isso não. Você é um cara bom. Eu creio que todas as pessoas que estavam naquela prisão reconheceram a essência, os princípios que haviam na vida de José, porque até o carcereiro, ele viu que tinha algo diferente. José, ele era um ótimo administrador, mas ele era um ótimo homem para seguir princípios. Ele servia na cadeia, ele servia na casa de Potifar, ele servia para pessoas que não tinham necessidade de ser servidas. Mas ele estava lá servindo, ele estava lá vendo que as ferramentas não estavam boas, não precisa melhorar isso aqui. Ele tinha bondade nele. Aí chega ao ponto de nós vermos que a atualidade hoje não tem esse ponto de servir. Não. Peraí. Mas aquela pessoa não é da mesma igreja, eu vou cumprimentar? Vou nada.
Ah, mas aquela pessoa saiu da outra igreja, mas aquela pessoa é isso, aquela pessoa serve aquela... Ah, não vou servir, não. Não, nós temos que aprender a servir. Porque é assim que nós mostramos o princípio. A palavra fala que ama o próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou amar? É servindo. Como que eu vou amar? É prestando. Eu falo assim, um dia eu pregando no culto, eu falei assim, nós pelo menos temos que prestar para alguma coisa. Porque nós já somos imprestáveis sem Cristo. Porque fora do propósito, fora daquilo que Deus ele tem, nós não prestamos. Fora daquilo que Deus ele tem projetado para a nossa vida, nós o que? Seguimos a nossa vida e o nosso raciocínio e deixamos os planos de Deus para fora e tem pessoas morrendo. Tem pessoas que eram para ser alcançadas através da nossa vida que estão se perdendo. E a gente se torna inútil. Um dia eu estava pregando sobre a faca. E eu falava assim, Deus me deu uma interpretação, e eu falava assim que a faca, ela serve para cortar. E quando a faca, ela perde a sua utilidade, ou nós negligenciamos afiar, limpar, a gente joga o quê? Geralmente ela é de canto. Quando ela está exposta, acontece duas coisas, ela se suja, ela se enferruja, ela perde o brilho e ela perde a sua função. Quando você olha uma faca enferrujada, você fala assim, não serve mais. Perdeu a função, está suja. Mas aí Deus, ele vem com a palavra e ele faz assim, né, gente? Começa a limpar. Aí a gente fala assim, mas Deus, eu estou perdendo muita coisa. Deus está descascando. Deus vai falar assim, não, fica tranquilo, é um processo. Eu estou te limpando. Mas eu estou enferrujado, está doendo. Mas ele vai limpando. Daqui a pouco vai voltando o brilho. Daqui a pouco o quê? A faca está afiada novamente e ela se torna útil para o que foi chamada. A proposta dela é cortar. E Deus ele tem muitas coisas na nossa vida que ele já nos mostrou qual é a proposta dele. José ele entendia que o momento dele da vida dele era servir. E serviu na prisão. E a palavra, e eu gosto muito dessa mudança também de vestes, que ele tem uma veste de filho, ganha uma veste mais bonita do seu pai, perde aquela veste. Só que roupa a gente vai perder toda hora. Uma coisa interessante de José, se dá uma olhadinha, a gente pode pensar em que momento da vida de José ele entendeu o seu propósito. Qual foi o momento? Porque eu acredito que ele teve os sonhos lá do começo e tal, mas ele não compreendeu aquilo, ele não entendia exatamente do que se tratava. Só que tem uma parada na história de José que eu pensei, cara, foi aqui que ele entendeu o propósito dele. Ele está na prisão, e quando ele interpreta os sonhos, aí ele fala pro copeiro, olha, fala lá pro faraó que eu tô aqui, tô inocente, para ele me tirar daqui. Pô, mas ele era o chefe da prisão, ele estava numa posição de liderança, estava governando, em outras palavras, ele estava muito bem. Né? Só que mesmo estando muito bem, ele queria sair daquele ambiente que estava muito bem para ele, estava muito bom para ele, que era a posição de governança. Eu fico pensando, cara, se tem uma coisa que a gente busca nessa vida é o conforto. Quando a gente está numa posição de liderança, uma posição confortável, a gente não quer sair de lá. E o que fazia José querer sair daquela posição? Cara, ele tinha entendido o propósito dele. Porque ele queria sair de lá. Eu acho que, às vezes, foi a única vez na vida de José que ele mudou de posição sem estar enfrentando uma crise. Sem passar por crise para mudar. Ele estava na casa do pai, enfrentou uma crise com os irmãos dele, foi para o Egito. Foi vendido para Potifar, enfrentou uma crise na casa de Potifar e foi para a prisão. Na prisão ele não enfrenta a crise, mas ele quer sair de lá. Eu digo, cara, por quê? Não, ele já estava pensando fora, ele sabia que aquilo ali era bom, era bacana, mas não era o lugar dele. Ele tinha que sair de lá. Ou seja, cara, às vezes a gente está num lugar muito confortável e o Senhor diz, olha, eu vou te tirar daí. E a gente não entende por que ele permite a gente enfrentar uma crise. Mas às vezes a gente está num lugar muito confortável e você quer sair de lá porque você entende que aquele não é o seu lugar, por mais que seja confortável. Só um testemunho, eu era garçom em um restaurante e eu ganhava muito bem. O salário era R$850, eu ganhava 7.500. Cara, eu ganhava muito bem. Eu chegava para trabalhar 7 horas e 1 hora estava em casa. Estava saindo para casa. Final do mês, 7.500 da minha conta. O patrão diz, rapaz, tu ganha mais do que muita gente que
estudou isso e formou, tu ganha mais do que esse pessoal. Só que eu entendi em um momento que ali não era meu lugar. Eu tinha que sair daquele emprego. Todo mundo dizia, tu tá doido. Eu digo, não, eu só quero sair daqui porque esse ambiente não é um ambiente que o Senhor tem para minha vida. Então eu quero sair daqui. E eu fui e entreguei o lugar. Eu fui o único funcionário daquela empresa que entregou o lugar. Mas eu entreguei por convicção de propósito. Sim. Então eu saí de lá. Então é muito doido isso, né? A Bíblia fala o que adianta o mundo ganhar o homem e perder a sua alma, né? Ou o homem ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo e perder a sua alma, perdão. Mas eu entendo que nós temos muitas dores, né, na vida. Eu não digo que é errado você querer um lugar mais confortável, querer dar uma condição para sua família. Em nenhum momento isso é errado. Mas nós entendemos que a maior dor do propósito é não estar vivendo ele. Porque nós somos acostumados a buscar esse conforto fora do propósito. Como o exemplo da faca que o pastor falou, que adianta uma faca pegar e falar assim, a partir de hoje eu não quero ser faca, eu quero ser colher. Ela vai passar por dificuldades que não precisa, porque ela não foi chamada para ser colher, ela foi chamada para ser uma faca. Então, às vezes a gente fica em lugares que pode até aparentar mais confortável. Só que Deus, vendo além da nossa visão, Ele nos tira desse lugar, muitas vezes, desses lugares, porque nós não teríamos coragem de sair. Ou no caso do Senhor, o Senhor saiu e não precisou tirar. Eu acho que Deus se alegra nisso, porque nós estamos acostumados a procurar conforto nos lugares errados. Mas porque Deus diz, através do profeta Jeremias, bem sei os planos que tem para vocês, planos de fazê-lo prosperar. Mas quando a gente entra nessa ideia de prosperar, eu fui até atacado essa semana, quando eu falava que você precisa prosperar para ver o seu propósito. Sim. As pessoas assimilam isso, você precisa ter uma empresa para ter o seu propósito. Não é necessariamente isso. Prosperar e crescer. Prosperar e receber de Deus tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Porque o que você precisa, Deus ele vai te dar, porque o projeto não é seu, o projeto é de Deus. E você está vivendo pela causa dele. E se você vive pela causa dele, tudo que você precisa, ele vai investir em você. Mas tem um porém, parábola dos talentos. Ele investiu, mas ele quer de volta. O quanto que você está devolvendo. E o dia que você entender que você precisa devolver a mais para ele, no mundo do negócio a gente fala o ROI, né? O retorno sobre investimento, que você precisa devolver o ROI para Deus. Quando você entender isso, Deus ele fala, agora eu posso investir nele. Agora eu posso entregar as coisas na mão dele que ele não vai se perder. Eu posso dar o mundo para ele que ele não vai perder sua alma. Esse texto que ele falou, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você percebe que Jesus ele não censura o querer ganhar o mundo. Ele censura o perder a alma. Porque Jesus sabe que todo mundo está no negócio de ganhar o mundo. Todo homem, todo ser humano está no negócio de ganhar o mundo. Ou seja, tudo que você coloca as mãos, você quer que aquilo tome uma proporção de crescimento. Você quer que seu casamento ganhe o mundo no sentido de sucesso. Você quer que os seus empreendimentos ganhem. Um pastor quer que a sua igreja ganhe o mundo. Jesus está no negócio de ganhar o mundo, ir de por todo mundo, pregar o evangelho, toda a criatura. Ele quer ganhar o mundo, né? E só que a censura aqui só não perca a sua alma. Porque na ânfia de ganhar o mundo, você acaba perdendo a sua essência, você acaba se perdendo de Cristo, perdendo Cristo de você, e é aí que mora o problema, né? Coisa que José não aconteceu com José, né? Não aconteceu, porque eu vejo que José ele não perdeu a sensibilidade quando a Bíblia vai nos dizer que os irmãos dele chegaram no Egito, e ele olha assim, e eu creio que José, na posição a qual ele estava, José poderia falar assim, me jogaram no poço? Estão lascados agora. Minha vez. É a minha hora. Porque José ele sabia o que era passar no poço e numa prisão. Os irmãos dele não sabiam o que era passar numa prisão. Ele poderia jogar essas experiências para cima dos irmãos dele. Só que aí a Bíblia vai nos dizer que José, ele chorava dentro da sua casa e o faraó conseguiu ouvir. Então, o choro de José mostra a sensibilidade dele. Que ele não perdeu a essência. Ele estava, em partes, ganhando o quê? O mundo. Porque ali a palavra fala que Faraó ele foi próspero. O povo já não tinha mais o que vender por causa de trigo, por causa de alimento. Não tinha. O povo dava terra, o povo dava isso e aquilo. Acabou que o Egito se tornou próspero por meio de José. Sim. Só que aí José, do início ao fim, nós vemos que ele não perdeu a essência. Ele não perdeu a essência. Ele poderia ter pisado os irmãos dele. Ele poderia ter humilhado de uma forma esmagadora. Só que a gente vê que uma das coisas bonitas que ele faz, ele fala assim, vocês me fizeram mal,
mas em tudo que vocês fizeram, Deus aí tinha um plano, fica tranquilo. Vocês fizeram isso? Não, mas fiquem em paz. Fica com o coração tranquilo, não chorem não. Não se lamentem não, não fiquem assustados não. Deus ele tinha um plano, Deus ele tinha um projeto. E até o senhor estava falando da prisão, e eu creio que a prisão, a casa de Potifar para José foi um aprendizado de cultura. A prisão ensinou a José a lidar com pessoas. Porque eu creio que nessa mudança, nessa transição de prisão para governo, José ele já sabia lidar com pessoas muito bem. Porque na prisão você vai lidar com pessoas astutas. Na prisão você vai lidar com pessoas maliciosas, maldosas. Pessoas que já tiveram diversas experiências de vida. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para um assassino, há uns anos atrás. E esse assassino ele chegou na igreja, sentou, e eu falei assim, na hora que ele entrou, eu falei, Deus, me dê sabedoria. Acabou o culto, ele falou, pastor, preciso conversar contigo. E ele começou a contar situações que ele tinha feito no passado, foi preso, e ele falou assim, pastor, eu preciso de uma mudança de vida. E eu falo assim, o quanto que eu aprendi que aquele homem ia ser sensível, porque as pessoas que viam, nem conheciam ele, mas viam ele de fora, as pessoas já ficavam assustadas. As pessoas olhavam na rua e falavam assim, vixe, o pastor está num apuro ali. Uma irmã chegou de mim e falou assim, pastor, eu ia perguntar se o senhor queria que eu ficasse aqui, porque ele tem cara de ser assustador, né? Mas o quanto eu aprendi com aquele homem, hoje eu tenho uma sensibilidade muito maior para lidar com pessoas. Tem prisões, tem situações da vida que são forjas. Quer saber como uma cobra reage? Às vezes Deus ele coloca a gente para andar com uma. Para a gente aprender a lidar. Porque quando você está no governo, eu falo assim, algo que eu já falei com o Vitor. Quanto maior o nosso crescimento, mais pessoas vão andar ao nosso derredor. E às vezes ter o tato, conseguir discernir quem é de Deus e quem não é, quando você está numa posição muito grande, é muito difícil. Sim. Quando você é um grande empresário, igual o Vitor, hoje ele está abrindo a sua empresa, crescendo em sua empresa, e eu creio que ele vai ser muito próspero. Amém. Mas quando ele chegar numa prosperidade, num ápice da sua vida, como um pastor, quando ele chega no ápice, quando o pastor ele chega às vezes no ápice, todo mundo, ô pastor querido, ô pastor amado, todo mundo quer andar com aquele pastor, todo mundo quer andar com aquele empresário, e às vezes se nós não tivermos o Espírito Santo para distinguir quem que está conosco, quem está andando conosco, às vezes a gente coloca o quê? Cobra em nosso caminho. E você colocou cobra no nosso caminho, algum momento você vai ser picado. Eu creio que José, nessa fase de prisão, Deus ele colocou José ali no meio, ele aprende. Aprende a lidar com pessoas. Aprende. Daqui a pouco você vai estar no governo, você vai lidar com pessoas que estão lá em cima que vão querer te derrubar. Porque você acha que o povo aceitaria mesmo um homem de fora, de uma cultura diferente, ser governador? Ninguém aceitaria. Poxa, teria que ser um egípcio. Quantos egípcios tinham ali estudados? Quantos egípcios tinham ali com sabedoria, que trilharam um caminho para alcançar o governo, e José passou na frente de todo mundo. Só que o ponto é que quando você é forjado, a família que te apunhalou, a família que te feriu, a família que um dia era para te apoiar e te jogou num poço, quando você tem a oportunidade, você não faz o mesmo, você levanta, porque você entendeu que a sua essência, o seu propósito não é rebaixar, não é tirar almas, é você dar alimento, é você dar terra, é você dar comida. E um princípio e algo muito interessante que José lhe guarda, a Bíblia fala o quê? Não matarás. A intenção dos irmãos dele é o quê? Matar. Mas a de José era dar o quê? Alimento, terra, comida, moradia. Fica tranquilo, eu vou trazer vocês para perto. Eu vou cuidar de vocês. Vocês não cuidaram de mim não. Me jogaram para fora, me venderam. Tiveram até benefício com a minha venda. Mas esse benefício talvez foi bom para vocês. Mas o que eu tenho para te dar, para dar para vocês, é algo que vocês não merecem. Que eu vejo que da mesma graça que Deus derramou sobre a vida de José, é a graça que ele derrama sobre a vida de sua família. Porque os irmãos deles não eram merecedores de tudo que José foi para eles. Não eram merecedores. E aí entra neste ponto interessante, aonde a graça
e os princípios, eles se vinculam de uma forma que a gente vê na história de José. Essa fala de Deus forjar José com pessoas era tão real que ela começou antes, no começo do propósito, né? Porque José, ele talvez era um jovem, imaturo, dá com a língua nos dentes, fala o sonho para quem não devia, e os irmãos de José falavam ao ver ele, olha lá vem o sonhador. Então, desde o começo, ele já estava aprendendo a lidar com pessoas que, mesmo ele não tendo nada, já enxergavam nele aquilo que Deus queria fazer. Porque as pessoas, pastor, elas veem de fora em nós aquilo que nós não conseguimos ver. Elas conseguem ver em nós. E essa questão da graça, olha só que forte, ele cumpriu o princípio, e Deus só colocou ele lá porque Deus sabia que ele ia cumprir o princípio. Só que se ele não tivesse cumprido o princípio na prisão, na casa de Potifar, Deus sabia que ele não ia cumprir o princípio no governo. Então, às vezes, o princípio que você quebra hoje, ele te quebra amanhã, ou ele não te dá acesso àquilo que você poderia aceitar, porque a graça de Deus, a gente fala sobre graça e misericórdia, né? Graça é quando nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é quando nós não recebemos de Deus aquilo que nós merecemos. E uma coisa interessante sobre propósito, que eu acho muito bacana, José, quando os irmãos dele, né, cara, a gente fez tudo isso contra você e você está fazendo tudo diferente com a gente, né? Você está você está mantendo a nossa família viva, né? Aí José diz, olha, eu vi, o Senhor me mandou na frente. Ele me mandou na frente de vocês e me preparou, me colocou aqui para esse tempo. Aí eu digo, cara, que genial. Porque se você der uma olhada, quando você reconhece isso e você percebe que o propósito te protege. Sim. Né? O propósito protege seu coração. José, quando ele entende que ele estava ali, que o Senhor tinha enviado ele, e ele foi protegido pelo propósito que ele carregava, né? E isso é extraordinário. Eu fico pensando sobre tantas pessoas que se perdem porque não capturaram essa visão de Deus, não entenderam que se você está naquele lugar, o Senhor te colocou por um propósito. Então você não deve se orgulhar, se exaltar, pisar em pessoas, você deve temer aquele que te confiou tal responsabilidade. Quando eu comecei a empresa, Deus ele me pegou num ponto muito importante, né? Eu falei, Deus, parece que as coisas não estão dando certo, parece que as coisas não estão indo. Aí um dia Deus pegou e falou assim, sabe como que os céus te conhecem? Porque os irmãos de José conheciam José como um sonhador, mas os céus já conheciam José como governador. Porque Deus te conhece por aquilo que ele declarou sobre a sua vida. As pessoas te conhecem pelo que você é hoje, pelos seus erros. Porque as pessoas falam, pastor, querendo ou não, as pessoas falam dos nossos erros e muitas vezes não estão errados. Esse negócio de, quem fala de mim vai morder a língua porque tá errado, é mentira do diabo. Porque muitas pessoas que falam de nós estão certas muitas das vezes. Elas erram e nós erramos quando achamos que os erros de uma pessoa sobrepõem a capacidade de Deus de moldar a vida dela. Então, e Deus pegou e me falou assim, você sabe como que os céus te conhecem? Aquela agonia, aquela coisa. E eu falei, como, Deus? E Deus falou, os céus não te conhecem como empresário. Os céus te conhecem como um mensageiro da palavra. E é assim que os céus te conhecem. E voltamos naquela questão, né? Os filhos de Arão, eles pegam, vão acender um altar, um incenso, e o próprio fogo se volta contra eles, o fogo estranho se volta contra eles. E nós temos que entender que nessa terra, tudo aquilo que Deus nos dá para cumprir o propósito é recurso. Empresa é recurso. Casamento é recurso. Porque o dia que nós pegamos o incensoário, que é o altar, e colocamos no lugar do incenso, do propósito, isso se volta contra mim. O dia que eu parar de viver meu propósito e colocar minha esposa no lugar de Deus, ela mesma vai se voltar contra mim. Porque é a natureza. Isso é natural que aconteça. Então eu preciso amar tanto a Deus, a entender que tanto a Deus, a entender que eu preciso colocar Deus primeiro, ela em segundo. Porque se eu não estiver bem com Deus, eu não vou conseguir chegar para um dia para meus familiares que me maltrataram e falar assim, eu te perdoo e eu vou matar a sua fome que você tem hoje. É profundo, né? Quando a gente para analisar todos os aspectos de personagens bíblicos, e no caso que estamos falando sobre José, falando sobre propósito, sobre entender o momento, entender o processo. E a gente percebe que nesse tempo tem muita gente perdida, né? Por onde a gente anda, por onde a gente... com pessoas que a gente conversa, a gente percebe que tem muitas pessoas
perdidas e às vezes está diante dela a solução, mas ela não consegue enxergar, não consegue ver. Né? Precisa que as escamas caem dos seus olhos, precisa de uma luz ali, precisa de alguma ação divina. Né? E muitas das vezes essa cegueira ela está acontecendo por conta daquilo que as pessoas leem, por conta dos vídeos que veem, por conta dos ciclos que estão inseridas. Né? E é por isso que eu quero perguntar para vocês, quem quer adquirir os seus livros, aonde é que vai? Como é que compra? Pastor, tem o meu Instagram, Marcos_Roberto Carneiro. Lá tem um link na bio que as pessoas podem adquirir. Já, na verdade, esse mês, pro finalzinho do mês, já vai estar na Amazon também disponível. Legal. Em nome de Jesus, é só clicar no link da bio, aí eu vou estar enviando para cada um em nome do Senhor Jesus. Olha, faz o seguinte, esse vídeo que você está vendo, talvez esteja vendo um corte, dá uma olhadinha aí nos comentários, de repente está fixado aí o link do livro, aí você já clica e já compra. Né? Sim. E o seu, dá para fazer isso também? O meu dá para fazer isso também, ele já está na Amazon, você pode procurar por Promessas e Propósito, a paz que nós procuramos, propósito que não vemos na Amazon, ou até no meu perfil do Instagram também, né, @nvitorian, com Y, né, Vitor Ian, você pode procurar lá, e o perfil da pessoa que procura também é uma pessoa que precisa de direcionamento, ela sabe que tem mais de Deus para ela, só que ela não sabe como acessar isso. O livro fala sobre isso, o que é propósito de fato, como que você vive isso, como que você acende isso, né? O propósito ele já está dentro de você, você precisa ativá-lo. Como que você faz isso? É buscando a Deus, o Espírito Santo, esses direcionamentos. É esse tipo de pessoa que não quer, mas precisa, né? É uma leitura que nós precisamos para nós ativarmos e vivermos a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Dá uma olhadinha aí no comentário. Possivelmente está fixado aí nos comentários, no primeiro comentário, o link do livro. Você clica aí, você já vai direto para a página do livro e você já compra, já chega na sua... Tem PDF? Não. Tem PDF também. Tem um PDF também. Lá no Instagram tem o link do WhatsApp, ou lá também você pode falar comigo, a gente pode encaminhar o PDF também. A gente pensa sobre as maiores perguntas, ou as perguntas mais necessárias que existem, e entre elas está o quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Há muitas pessoas aí imitando outras, há muitas pessoas aí perdidas nesse mundo, tirando as suas próprias vidas, porque ainda não conseguiram responder essa pergunta, né? Quem sou eu? Geralmente, quando a gente pergunta para alguém, né, quem ela vai responder, meu nome é fulano de tal, eu venho da cidade tal, filho de tal e tal. Peraí, o nome foi você que se deu? Não, alguém te deu esse nome. Você escolheu o lugar onde nasceu? Não, você não pôde escolher o lugar que você nasceu. Ou seja, essas informações não definem quem você é. E como descobrir isso? Vocês que entendem desse assunto. Eu acho que quando a gente vai para Deus, o pastor Marcos entende isso. Quando a gente vai para Deus, a gente entende 3 coisas. A gente entende quem a gente era, quem nós somos hoje e quem nós vamos nos tornar. Nós entendemos que quem nós somos hoje já não é o mesmo do passado e que nós vamos nos tornar lá, o quem Deus vai nos tornar lá na frente não é o mesmo que nós estamos hoje. São ciclos que nós vivemos e para encontrar isso, eu falo que é buscando. Pastor, infelizmente nós vivemos uma realidade hoje de crentes que não oram. O crente não ora, não busca e quer milagre, quer viver. Não tem como você viver o propósito se você não estiver conectado com Deus. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte. Como é que você quer entender o que Ele tem para você se você não tem esse costume, né? É oração, é buscar. Ah, mas eu oro lá. Não, eu sei, bênção, orar é necessário, é uma bênção, mas você precisa parar um tempo, fechar a porta do seu quarto e falar assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Quem sou eu? Porque eu me conheço de um jeito, as pessoas me conhecem de outro. E o Senhor, o que o Senhor acha de mim? Como que os céus me conhecem? Essa é a pergunta que vai destravar... soltei uma chave aí sem querer. Um spoiler. Que vai destravar aquilo que Deus tem para nós. Porque quando nós entendemos que nós não somos escravos da opinião alheia, é o primeiro passo para o destravamento. Porque Paulo fala assim, acaso busco eu a aprovação de homens? Só que essa busca a aprovação de homens não é o povo do Instagram. Não tô nem aí porque você pensa, invejoso. Não, ele fala, não busco a aprovação de homens, porque tudo que eu tenho, toda a revelação, toda a palavra foi Deus que me deu. Só que para encontrar isso, tem que ter relacionamento. Não oram e não lê a Bíblia. E não leem a Bíblia. Coisa que não é o caso
do pastor Marcos, né? Tô vendo a Bíblia dele aí. Cheia de... Foi uma criança que ficou brincando com um lápis de cera aí? Pior que a criança fui eu, hein, pastor? A criança fui eu. Mas e que essas anotações aí, pastor Marcos? Pastor, na verdade, eu tenho uma Bíblia só de anotação, né? Não aqui, é essa? É essa aqui. Ah, tá. Eu só anoto. Eu risco tudo o que é necessário. É um gibi. Eu sou uma pessoa que é muito ruim de memória. Sabe que nossos pais na fé diziam, você não risca a Bíblia porque a Bíblia é a boca de Deus e você está passando batom na boca de Deus. A boca de Deus tá colorida ali pra caramba. Meu Deus, pronto pro carnaval. Então eu tô feio nessa situação, hein? Porque assim, eu tenho uma dificuldade às vezes de memória, de lembrar versículos, algumas referências. Então tudo que é importante e tudo que é entregue eu anoto. Então, às vezes eu estou lendo a Bíblia, meditando em alguma coisa, alguma palavra diferente, alguma tradução diferente, eu vou anotando. E algo que o senhor falou, quem somos nós? Eu entendo isso particularmente, comigo foi assim, eu entendo que eu sou filho. Eu entendo que eu sou filho. Porque quando eu entendi que eu sou filho, não filho do meu pai, Roberto, da minha mãe, Maria, mas muito mais do que isso. Eu entendi que eu tinha um propósito de vida. Eu tinha um chamado de vida. Que eu não tinha que seguir um caminho que pelo mundo foi proposto. Porque, primeiramente, quando eu me tornei pastor, as pessoas falaram assim, ele não vai durar um mês, um ano, não fica. Ele tá lá porque a mãe dele tem influência dentro da igreja. E ele é filho de pastor. Ele é filho de pastor. Ele tá lá porque, olha, abriram uma brecha, uma oportunidade para ele. E hoje eu tô até hoje, me tornei pastor com 18, vai fazer 10 anos. A maioria das pessoas, não falando do mal, mas a maioria das pessoas que falaram que eu não ia permanecer, já saíram, já largaram tudo. Mas quando nós lemos Efésios, e eu acho muito bonito isso, em Efésios 1, verso 4, ele fala assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu tenho que entender quem é Cristo para entender quem eu sou, porque eu fui eleito nele, antes da fundação do mundo, para que todos fôssemos santos. Eu tenho que ser um santo. Ah, pastor, mas vou alcançar uma santidade magnífica? Não, nós somos pecadores, somos falhos, mas o Espírito Santo, o amor dele, a misericórdia, a graça que não merecemos, ela nos faz ter esse acesso ao Pai, a sermos santos, dito como santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Glória a Deus. Eu entendo que eu tenho que ser agradável. Às vezes eu estou no Uber, tô dirigindo, e às vezes tem pessoas que entram de igreja, e eu não tenho esse negócio de pastor, eu sou pastor, aí eu tenho um título, aí eu tenho isso, aí eu escrevi livro. Não, atendo todo mundo normal, Marcos. Aí às vezes as pessoas entram dentro do carro e eu sou meio curioso de saber o dia de culto, como que a igreja é. E às vezes você entra, você vê as pessoas que não são agradáveis, não conhecem quem é Cristo, quem é Jesus. Você conhece quem é Cristo, quem tem Cristo, quem é Jesus, através das suas atitudes, porque a palavra fala o quê? Que nos fez agradáveis. Sim. Aí você pergunta, a pessoa fala assim, tem culto tal dia lá, e assim, assado. Fala assim, nossa, esse é o convite para estar dentro do templo. Deus, ele nos mostra que nós temos que ser agradáveis. Vai ter dia que a gente vai estar o quê? Ruim. Vai estar triste. Tem dia que a gente vai estar chorando. Tem dia que nós não vamos querer aconselhar ninguém. Eu falo assim, como pastor, tem dias que a pessoa ela chega e ela fala assim, eu preciso de ajuda, que você está precisando de ajuda. Você abraça, estando precisando de um abraço. Um dia uma senhora chegou em mim para pedir atendimento, e eu tinha uma loja na época de roupa, há muitos anos atrás, e ela falou assim, pastor, eu preciso conversar contigo. Eu olhei no relógio e falei assim, bom, daqui uma hora eu acabo meu período aqui na igreja, eu vou abrir a loja. Eu falei, dá tempo. Comecei a conversar com ela 11 horas da manhã. Deu meio-dia, eu falei assim, uma hora de atraso não dá nada. Deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Quando eu terminei de conversar com ela, ela falou, pastor, que conversa agradável.
É pra Ela você, falou né? assim, Pra pastor, você, né? E ela falou assim, pastor, ninguém da minha família nunca tirou o tempo que o senhor tirou para conversar comigo e me dar uma palavra. Às vezes tem momentos da vida que a gente tem compromisso, mas a gente tem que saber quem nos elegeu. O que Cristo faria? Cristo estava lá no deserto, sentado, pregando, falando, o povo com fome. Não vamos despedir o povo, não. Eles vão desmaiar no meio do caminho. Talvez aquela mulher, se ela não tivesse aquela atenção, a qual eu creio que Deus preparou até o momento certo, que eu falo assim, às vezes nós somos pessoas de recomendação. Uma pessoa chega e fala assim, eu te recomendo a tal fulano. Você precisa disso? Eu te recomendo a tal isso e aquilo. Sendo que você pode fazer o que Deus ele mandou. O que Cristo mandou. Não, eu só oro por cura. Eu não oro por libertação. Não, peraí. O que Cristo faria? Se eu sou o que? Nele, eleito nele, eu sei quem ele é. E eu sei que se eu sou filho, eu tenho o que? Poder? Autoridade. Da mesma forma que ele atuou, que ele fez milagres, prodígios e maravilhas, eu também posso fazer, porque eu sou filho. Sim. Quando nós entendemos que nós somos filho dele, nós falamos assim, eu tenho as características de meu pai. Eu posso ser uma pessoa séria, mas tem momentos que eu vou dar risada, porque a característica não é minha. É o Espírito Santo me moldando. Tem momentos que eu vou ter que sorrir. Mas você é uma pessoa muito séria, mas você está sorrindo hoje. É o Espírito Santo moldando. Tem momentos, mas eu tô chateado. O Espírito Santo vai tirar aquela chateação, vai falar assim, vai lá, fala com aquela pessoa. Abraça aquela pessoa. Mas eu tô precisando de abraço. Não, mas você é eleito em mim. Você é o que? É a essência. Você é o que? A junção. O seu espírito. Você é templo. A minha mãe sempre falava assim, Marcos, filho, você é templo do Espírito Santo. Se ele é dono do templo, eu não sou moldado nas minhas vontades. Eu não ando segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Eu ando segundo o que? A sua vontade. Ele nos elegeu nele. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. Então, por mais que eu não sou santo, eu tenho que buscar santidade. Por mais que às vezes eu falho, mas eu tenho que ser irrepreensível diante dele em amor, porque ele já me predestinou. Eu tenho que entender para que eu fui predestinado. Uma das coisas que eu tenho que carregar é o ID. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, o ID pregar evangelho é para ele que tem livro. É para ele que tá lá dentro da igreja, que tem um título, é pro pastor. Não, é pro obreiro. Orar é para eles, que eu sou membro. A desculpa hoje é o quê? É ser membro, para não assumir a responsabilidade. Muitas pessoas falam assim, é pastor que tem que fazer. Não, eu fui eleito nele. A missão é para mim também. É para todos que carregam o nome de Jesus. É para todos que aceitaram ele como o único e suficiente Salvador. Essa missão do ID é para todos nós. Essa palavra, ide e pregar o evangelho, ela já destina todos que aceitaram a Jesus a seguir um caminho, a entender que já tem um propósito ali. Para chegar lá, tem princípios. Para chegar lá, nós vemos hoje muitos pregadores que alcançaram, vamos falar assim, um patamar no meio evangélico muito grande, que alcançam muitas almas através do propósito de Deus, do seu chamado. Só que às vezes nós não vemos os princípios, as lágrimas que foram derramadas no oculto, no secreto. Muitas pessoas só veem o que? Às vezes o destino, a palavra ide, mas para chegar lá, aonde muitos chegaram, ou para chegar numa fração do que muitos chegaram, existe o mesmo, vamos falar assim, a mesma batalha, a mesma luta, os mesmos choros, lamentos que nós vamos passar no oculto, que muitas pessoas não vão ver. Mas a gente vai sair do secreto, o Espírito Santo ele vai guiar. Precisando de abraço, o Espírito Santo fala, eu te abraço. Mas eu queria um abraço do fulano, mas eu te abraço, eu te conforto. Eu deixo o Consolador para que ele faça essa junção com você. Todo momento que há uma necessidade, o Espírito Santo vai falar, não tem necessidade, porque eu estou aqui. Eu supro o templo. Um dia eu ouvi um pastor falando, um templo vazio entra vários demônios. Mas um templo com o Espírito Santo só entra ele, porque ele unicamente ele ocupa todo espaço desse templo. E ele não deixa esse templo ter necessidade. Ele ocupa, ele faz, ele trabalha como ele quer. Se ele quer trabalhar na cura hoje na sua vida, ele trabalha. Se ele quer libertar, ele trabalha. Se ele quer te dar palavra de sabedoria hoje, ele faz, porque ele ocupa todas as funções ali dentro daquele corpo. Só que a gente tem que se tornar o quê? Disponível. Entender que eleito nele,
é para Ele. É como o Vitor lhe disse. O Senhor, o quê? Nós temos a nossa parte dos princípios. Fazemos os princípios. Fazemos tudo aquilo que Deus ele depositou na nossa mão crescer. A palavra fala em Gênesis, eu até estava falando, Gênesis 2:5, diz assim que Deus ele não tinha feito chover na terra, nenhuma erva, nenhuma árvore tinha nascido porque não havia homem para lavrar. Lavrar é cumprir o quê? Missão. Propósito. Tem gente que quer chuva. Eu quero estar no altar. Eu quero cantar, eu quero que o meu livro exploda, esteja em todas as livrarias, mas primeiro eu tenho que lavrar uma terra, eu tenho que plantar a semente, a chuva vem dele, eu vou plantando, eu vou cuidando daquela terra. Mas não tem nuvem ainda, mas eu estou guardando ali a semente ali, eu estou preparando, eu estou arando a terra. Mas não está chovendo, mas eu estou tirando a grama, eu estou preparando tudo. Depois que eu preparo tudo, a chuva vem dele, é tudo por ele. Pode ser uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vai vir o sinal, que a chuva ela vem em nome de Jesus. E algo que se torna crucial, pastor, desculpa, mas tem algo que a gente não pode deixar de falar nesse ponto, nessa causa de graça e princípios. Porque a gente tem que estar tão conectado na graça, porque tem muitos princípios que a gente vai cumprir que vem da graça. Por exemplo, tem coisas que não são causa, são consequência. Eu ser uma pessoa agradável, com os frutos do Espírito, amabilidade, domínio próprio, não é causa, mas é um princípio. Mas é o que? É uma consequência de um relacionamento com o Espírito Santo. Então nós só conseguimos cumprir esses princípios na totalidade quando nós entendemos que essas coisas são consequências. Digo isso porque tem muita pessoa que fala, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E tentam pela própria força, não consegue, pastor? Porque elas não entenderam que não é da força delas. É através de Deus, não é uma causa, é uma consequência de um relacionamento com o Espírito. Através de quem habita. Então, até para cumprir os princípios, você vai ter que entender, você é dependente da graça de Deus para transformar o seu coração, o seu caráter, porque o maior sinal do mover do Espírito, eu creio fielmente nisso, é a transformação. Não adianta nada, é por isso que a gente vive um tempo que pessoas querem mover, querem chorar, e estão na mesma vida. Estão chorando, estão se derramando no altar, mas não tem mudança de vida. E se não tem mudança, não tem direção para o propósito. É que a mudança, né, quando Jesus Cristo começou a pregar, ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, né? E ali não tem nada a ver com emoção, né? Você quer chorar? Vai assistir um filme de Titanic lá e ouvir aquela música lá, tema, e você vai chorar, cara. Free Willy lá. Tá sabendo, hein, Marão? Tá sabendo, hein, Marão? Não tem nada a ver com emoção, né, cara? Tem a ver com você mudar de direção, a metanoia, né? Tem a ver com você mudar ali a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Você estava falando sobre você não assumir responsabilidades, mas você direcionar as pessoas para outras pessoas e se eximir daquilo. Aí eu fiquei lembrando sobre a multiplicação dos pães, né? O povo está com fome, está aí, está todo mundo, vão desfalecer. Faz o seguinte, Jesus, despede eles, manda eles irem para poder eles encontrarem cantinas, enfim, abertas, então comprem alimentos para si. Jesus diz, dei vocês. Escrevam um livro e deixe à disposição, daí vocês mesmos o que comer. E a gente percebe que aí propósito está relacionado a você servir, né? Servir de Deus. E o dom é interessante, né? As pessoas estão aí, eu não tenho dom, eu não prego, não canto, enfim, cara, o dom é a sua matéria-prima que você vai servir. Você trouxe essa matéria-prima com você. O Senhor te deu uma habilidade, você tem sonhos relacionados a isso e com certeza é a sua enxada, né? Eu gosto de dizer que o dom é a sua enxada, é a sua ferramenta de trabalho. É a sua ferramenta de trabalho. Jesus disse, olha, dei vocês mesmo o que comer, mas cara, é tão pouquinho que tem. O teu pouco nas minhas mãos é o suficiente para servir uma turma de gente. Porque não depende de você, depende de mim, eu que vou fazer. Só que como é que ele vai multiplicar se nós não trazemos os peixes? Nós somos incrédulos, porque um dos problemas de quem não ora é incrédulo, não tem fé, né? Jesus fala, Pedro, roguei a Deus para que você não perdesse a sua fé. E muitas vezes, pastor, as pessoas chegam na igreja assim, hoje eu não tô crendo, eu preciso renovar os meus votos com Jesus. Não, você precisa renovar a sua fé.
Você precisa voltar a beber da fonte e renovar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Porque sem fé a gente não vai ter o que necessário, porque muitas vezes Deus vai te mandar dar um passo onde não tem chão. Como é que você vai fazer isso se você não tem fé? Muitas vezes o propósito é você pegar e investir um dinheiro que você não tem por uma causa. Ou você abençoar a vida de alguém. Como é que você vai abençoar a vida de alguém falando, Deus, vai fazer falta pra mim, eu não posso? É pisar onde não tem chão. E isso exige o quê? Exige fé. Exige fé. A fé é o que atrai o milagre para nossas vidas também. E sem Sim. isso, nós não vivemos a totalidade do que Deus tem para nós. É ter ousadia, né? Ousadia. Eu falo assim, muitas pessoas hoje, nós vivemos tempos de comparações, né? Hoje, a internet, ela trouxe um poder tanto de nos influenciar a parecer com os outros. Sim. A gente vê que sai uma musiquinha em algumas plataformas, todo mundo faz igual. A influência está muito grande. Quando nós chegamos num ponto da vida, e a minha mãe sempre falava assim, você não é igual aos outros. Se os outros fazem, você não faz. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Só que hoje chegamos a um ponto de todo mundo ser todo mundo. Nós olhamos uma pessoa, prosperamos, queremos o quê? Ser igual. Só que aí é o ponto que nós começamos a trabalhar para ser igual, nós se esquecemos do nosso propósito. Eu lembro que tinha momentos que eu iria pregar quando eu era muito novo. Eu sou uma pessoa muito tímida. Por mais que eu falo, eu converso, mas eu sou tímido de passar mal. E às vezes eu saía do culto e falava assim, meu Deus ele não me usou não. Deus ele não fez o que ele deveria fazer. Às vezes a gente tem esse sentimento de incapacidade. E às vezes você descia e fala assim, nossa, parece que não foi legal, parece que eu preguei, e parece que não fluiu, e que não sei o que e tal. Aí você começa aquela reclamação, por quê? Você vê o mover de forma diferente no ministério de outras pessoas, você traz a comparação do que é resposta do seu ministério. Aí às vezes eu terminava, aí descia do culto, uma pessoa chegava assim e falava, pastor, o senhor falou tudo que eu precisava. Aí parece que eu não tinha falado nada, porque quem faz é o Espírito Santo. Aí você diz, e você falou tudo que eu precisava? E chega a este ponto. Então, quando nós temos a sensibilidade para entendermos isso, o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, que não é nós. Eu não preciso ter essa emoção de que algo foi bom para que tenha aprovação, porque a gente procura a nossa aprovação em tudo aquilo que a gente faz. Quando nós terminamos algo ou fazemos algo, é igual uma pessoa que tira uma foto. A gente tira uma foto, a gente quer, não posta direto. A gente vai olhar para ver se tem o quê? Aprovação. Sim. E quando nós, às vezes, procuramos aprovação no mundo e em nós mesmos, às vezes a gente não vai encontrar essa aprovação, porque quem aprova não é nós, é Cristo. Quem aprova é o Espírito Santo. E às vezes tudo aquilo que falamos que parece que foi vazio, ao seu ver foi vazio, mas o Espírito Santo encheu muitas vidas. Muito verdade. E esse ponto, das vezes nós não observarmos o nosso ministério, observarmos cada passo que nós estamos dando para o nosso propósito, a gente começa a morrer. Nós começamos a morrer. Eu lembro de um dia que eu não queria orar. E o Espírito Santo me pegou e acabou comigo. Porque eu estava novo assim no ministério, estava ingressando para ser pastor, e uma senhora chegou e pediu oração. E nesse momento que a senhora chegou e pediu oração, dentro de mim eu falei assim, eu sou incapaz. Eu estou triste, chateado. Falei assim, como que eu vou orar? Porque minha mãe sempre me ensinou a ter respeito e princípios com as coisas de Deus. E naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi caçar pastor. Eu era obreiro, eu caçava um pastor de um lado pro outro, olhava, cadê pastor, cadê pastor, cadê pastor? E numa igreja que tinha 40 pastores, não tinha um, eu olhava assim e falava assim, meu Deus do céu. E quem vai orar para essa senhora? E procurava, e nada. Aí o Espírito Santo falou assim, é você que vai. Antes de eu colocar a mão sobre a cabeça dela, no caminho que eu estava vendo para ela, eu falei, Deus, abaixei a cabeça, falei, Deus, o senhor sabe como está meu coração, tá triste. Não tô legal hoje para estar orando por ninguém não, eu tô precisando de oração. Mas que não seja a minha vontade, seja a tua. O senhor botou, o senhor vai fazer. Ó. O senhor vai operar da forma que o senhor quer. A senhorinha baixinha, meiga, você olhava para ela assim, meiga. Ela contou a história dela, falou que muitos familiares dela tinham morrido de uma mesma causa. E eu falei, tá bom. Eu entendia muito do mundo espiritual naquela época. E falei, eu vou orar pela senhora. Coloquei a mão na cabeça dela, comecei a orar.
E passou-se algum momento, uma entidade tomou aquela senhora. Aí eu falei, pronto. Deveria ter deixado o pastor, né? Aí eu falei assim, não queria nem orar por ela, agora imagina expulsar um demônio agora. Falei assim, aí eu olhei assim, falei... Aí o demônio, naquele momento, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, seu desgraçado, eu tô com o neto dela pra matar ele agora na praia. E você, tipo, vai orar por ela? Naquele momento o Espírito Santo falou assim, você viu como não é você que faz? Não é a sua dor que me impede? Não é a sua tristeza? Você tem que estar disponível pro propósito? Quando penso que estou fraco, né? Estou forte. Entendeu? Aí naquela hora eu falei assim, nossa, Espírito Santo, obrigado. O senhor teve que usar um demônio pra botar o dedo e falar assim, eu tava com o neto dela pra matar agora. Daquele dia, eu nunca mais neguei oração. Deus usou o demônio, é forte, hein, varão? Deus Usou o ele demônio, usa. varão. Ele usa, varão. Deus, ele usa. Eu Glória creio a Deus. Quando muito Deus nisso. manda, até os demônios Obedece. obedecem. É. A palavra fala, né? A palavra fala que em Jó, né? Que quando Deus ele reuniu seus filhos, quem estava lá? Satanás. Meu E naquele Deus. momento eu falei assim, rapaz, olha Deus aí. Deus ele falou no meu coração assim, ó, não é porque você tá triste, que você tem problemas, dificuldades, inseguranças, que eu não vou te usar. Se você estiver disposto, a seguir princípios, a fazer uma oração dessa, como você fez antes de orar por ela, eu posso operar. Naquela hora o demônio, a entidade manifestada, ela falou assim, eu já matei tal, tal e tal familiar dela. E esse era o próximo. Quando ele falou aquilo me alegrou meu coração. Porque eu entendi ali que Deus ele queria usar, mas era da forma dele. É nos momentos inesperados. Mas a gente tem que entender que até nos momentos de dor, de lamento, que você está sofrendo, ai Deus, eu estou quase para chutar o balde, mas Deus, tem misericórdia de mim, eu pensei que eu ia chutar o balde, eu pensei que eu ia fazer isso, eu pensei que eu iria largar tudo, mas Deus, eu estou na tua dispensação, eu sou eleito no Senhor, que não seja a minha vontade. O salmista, né? O salmista, ele fala de si mesmo, a gente vê Davi chorando todo momento, se lamentando todo momento. Sim. Sobre a carne dele, falando sobre o que? As dificuldades dele, sobre o lamento, sobre as dores dele. Só que ele fala, Senhor, né? Davi ele fala assim, eu estou na tua dispensação, estou na tua vontade, eu quero estar debaixo das suas mãos, eu quero estar debaixo da tua cobertura. E este é o ponto de nós termos sensibilidade, alcançarmos a sabedoria, como o Vitor falou, que nós temos que alcançar do alto para entender o propósito. Porque como ele disse no início, muitas pessoas, se a gente for falar de propósito, sendo que ela não tem sabedoria, ela vai descartar o propósito na hora. Sim. Ela vai descartar. Só que aí a palavra vem em Provérbios 4:5 e ela dá um tapa na nossa cara. Ela fala assim, adquire sabedoria e entendimento. E não te esqueças, nem te apartes da palavra, da minha palavra, da tua boca. Então nós podemos neste mundo ser entendidos, termos faculdade, nós podemos ser prósperos, mas nós não podemos se apartar da palavra de Deus. É algo que tem que estar gravado. A palavra vai falar em João que tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é tudo por ele. Então toda a glória é para ele. E quando a gente entende que essa sensibilidade nos leva para o propósito, nós se colocamos menores, inferiores. Senhor, eu me escondo. Que o Senhor apareça. Que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E entra né? naquela questão, né, que já aconteceu de um dia de eu ir pregar numa igreja e Deus falou, você vai falar sobre o tema tal. E era o tema que mais doía no meu coração. E Deus falou, eu falei, Deus, como que eu vou entregar algo pelo qual dói no meu coração? Parece hipocrisia, mas Deus falou, enquanto você prega sobre o que dói no seu coração, eu vou curar o teu coração. Eu te curo. Faz a gente pensar que a gente não deve limitar o agir de Deus ao nosso entendimento, à nossa limitação. Porque eu gosto muito da história do profeta Abacuque, de um ponto que ele busca a Deus, né? E ele fala, Senhor, até quando eu vou falar com você e você vai fingir que não está me escutando? E sabe o que é mais interessante? Deus responde ele. E sabe qual é a resposta da resposta? Ele fala, eu não entendi porque o Senhor escolheu um castigo tão duro para o povo. Ou seja, eu vou buscar-me e achar-ei. Ele buscou, ele achou. Só que quando ele achou, ele não achou o que ele gostou. E muitas vezes quando nós vamos buscar a Deus, nós encontramos coisas que nós não vamos gostar. Você quer bater a porta? Bate, mas você está disposto a encontrar o que você não vai gostar quando ela se abrir? Sim. É isso que vai definir o quão longe você vai chegar com Deus ou não. É por isso que muitos se apartam da fé. É por isso que muitos esquecem o propósito, porque encontraram algo que não gostaram. E será que a gente ama a Deus a ponto de estar com Ele, mesmo quando Ele pede e nos ordena fazer coisas que nós não gostamos?
uma coisa que é bom a gente refletir, eu estava até conversando com a minha esposa recente, eu falei, cara, se a gente chegar em 80, 90 anos, a Bíblia diz que isso daí é 2 sofrimentos. Passou dos 70, né? Dos 70, né? Ou dos 60, sei lá. O resto é 2 sofrimentos. Ou passou dos 80, uma coisa assim. Enfim, velhice é um tormento de 2 sofrimentos, 2 em todo canto. E eu estava falando com ela, olha, cara, a vida ela é tão curta pra gente perder tempo com bobeira, né? Perder tempo com irritações baratas, perder tempo com coisas supérfluas. E eu penso que, visto dessa forma, a coisa aonde deveria estar sendo investido todo o nosso tempo seria no propósito. Seria, cara, a gente nasceu não por uma experiência. Nós nascemos por um propósito, viemos ao mundo, Deus foi proposital a nossa vinda para esse turrão, para esse planeta. E a pergunta é, por quê, cara? E a resposta é, você tem um propósito. E os seus porquês serão respondidos por aquele que causou a sua existência, que te trouxe a esse mundo. Então, os seus porquês serão respondidos nele. Então, se eu for com meus porquês a outras pessoas que não é a Trindade, que não é Cristo, tudo que eu terei sobre mim como resposta serão opiniões, né? Serão opiniões. Se eu vou para alguém, qual é o meu propósito? A pessoa vai me dizer a opinião dela, mas a verdade vai estar com quem causou o meu nascimento, com quem me trouxe a esse mundo. Essa pessoa vai ter a verdade sobre mim. É por isso que a Bíblia diz, né, que o mundo seja mentiroso e que Deus seja verdadeiro. Então, se alguém te diz você é um miserável, você é, sei lá, um fracassado, você é uma prostituta, você é isso, cara, são suas opiniões. O que Deus ele fala sobre É o que Deus fala sobre Como os isso. céus te conhecem, né? Isso. Então, isso daí ele é maravilhoso. Propósito, a gente fala de futuro. E com relação ao futuro, tenho 2 perguntinhas, ou uma para cada um. Primeiro, para o Vitor Nicásio, visto que a gente já está declinando, colocando uma vírgula nesse bate-papo. Vírgula quer dizer que vem mais depois da vírgula, né? Então, com relação aos propósitos, Vitor, para o futuro, o que é que está aí no teu coração, além do livro, aquilo que Deus tem semeado e que você está colocando a mão para que possa acontecer? Fala um pouco sobre os propósitos para o ano de 2026 e afins. Varão, eu entendi uma coisa, a Bíblia fala assim, como o vento, né? A gente não sabe de onde vai, de onde veio, para onde vai. Então, acima de tudo, tem muitos planos, sim, planos pessoais. A gente quer prosperar a empresa, quer abrir novas empresas, quer fazer empreendimento, mas minha maior preocupação, o que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim esse ano? E Deus ele tem revelado, talvez seja uma mudança de uma geografia, não sei. Mas eu estou disposto a pagar o preço, Varão. Eu falo, estamos dispostos. Eu fico feliz porque eu casei com uma pessoa que divide essa visão comigo. Tem coragem, né? Tem coragem. Porque eu falo, tem muitas pessoas que eu queria, tinha pensamentos, né? A gente planeja antes, mas Deus falou assim um dia, ninguém pagaria o preço que ela pagou por você. Ninguém faria o que ela fez por você, de estar com você, por tudo que você passou e por tudo que você vai passar de bom e de ruim. Então, acima de tudo, Varão, é estar escrevendo mais livros, alcançando mais pessoas, abençoando pessoas, né? Pregando a palavra e fazer cumprir o ID, Varão. Cumprir o ID e Deus vai acrescentar o resto. Eu não me preocupo com empresa, porque isso é consequência, não é causa. A maior causa é o propósito, é o evangelho, é alcançar pessoas, é encontrar meus amigos que um dia, talvez, estão num dia ruim, poder abençoar eles, talvez com a palavra ou com o que for necessário. É isso que me queima no coração, é ajudar as pessoas, Varão. É fazer aquilo que eu posso para tornar a sua vida melhor. Como é o nome da sua esposa? Lunara. Lunara. A Lunara, ela é fechamento, né? Uma palavra mais contemporânea aí. Fechamento. Depois dessa frase, ele vai ganhar até o pudim hoje. Rapaz! Pelo sorriso dela ali, vai ter pudim hoje. Vai, Varão. Hoje vai trabalhar, Varão. A minha esposa, eu digo assim, rapaz, ela concorda qualquer coisa que, por mais maluca que seja, eu digo, olha, vamos fazer isso? Já começou que casou, né, Varão? Cara, aí ela diz, vamos, estou contigo, te apoio. Eu digo assim, se eu chamasse minha esposa, amor, vamos queimar a casa? Ela disse assim, amor, vai ser melhor pra gente
toca fogo na casa? Digo, vai, amor, tô com umas ideias aqui, vai dar certo. Então tá, pode jogar, pode queimar. Digo, uau! Eu pego a gasosa. Não, eu pego a gasolina, pode deixar, vamos queimar a casa. Entendeu? Ou seja, é fechamento mesmo, não tem tempo ruim. Não sei se ela não quer ter o trabalho de pensar numa ideia ou se ela acredita demais que vai dar certo. Mas e você, homem de Deus, pastor Marcos? Então, pastor, eu tô numa nova fase da vida, né? Eu falo assim, de um destravar da minha vida, tanto na base dos livros como ministerial. Claro que nós temos muitos planos para o ano, que geralmente o ser humano ele tem a tendência a projetar. Algo que eu tenho projetado é o casamento. O restante, eu falo assim, está na mão de Deus. Como tudo está nas mãos de Deus. Nós fazemos planos e eu sou muito pé no chão em algumas situações da vida, porque eu falo assim, para construir é muito fácil. Só que depois Deus aí fala assim, não é isso, para você corrigir o erro e limpar a bagunça, é muito difícil. Sim. Então eu falo assim, tudo que eu tomo uma posição, eu falo assim, Deus, ele vai na frente. Vai na frente, vai me guiando. Os planos para esse ano é servir naquilo que eu posso fazer. Eu falo assim, eu amo estar na obra de Deus, eu amo fazer parte do corpo de Cristo. Porque eu falo assim, estar no altar é muito fácil, fazer algumas coisas, não que seja fácil, mas é muito fácil estar numa posição. Mas o meu plano para esse ano é servir de uma forma mais intensa. É fazer algo, recuperar os anos que estavam travados, que às vezes eu estou numa mudança de ciclo, saí de um ministério, eu vim para Água Viva, e eu falo assim, estou naquela fase que destravei, e Deus ele está revelando muitas coisas, dando muitos caminhos. Glória a Deus. E eu falo assim, nós não podemos se precipitar. Nós temos que cumprir aquilo que ele projetou. É igual a primeira série, a gente entra na primeira série, segunda, terceira, quarta, não vamos pular de série. Vamos seguir o que Deus ele manda. E tudo que ele está entregando, eu creio que ele está mostrando os caminhos. Eu estou fazendo os planos, né? Montando os planos dele, né? Que na verdade as bênçãos já aconteceram lá nas regiões celestiais. Tudo já aconteceu lá. A história já está montada lá. Quando ele dá a oportunidade, eu só escrevo. Eu só ponho no papel. É igual Moisés no monte. Deus vai falando, eu vou escrevendo. Deus vai falando e eu vou fazendo. Então trilhar esse caminho, eu acho mais sensato agora. Eu falo assim, é ter essa ligação com o Espírito e deixar ele dominar tudo. Mas estou escrevendo esse ano ainda, quero lançar o livro Mais Que Um Filho de Pastor, relançar ele. Quero lançar um outro livro que já está pronto, já está para sair para a editora. Legal. E começar a escrever mais, que até o pastor Salatiel falou assim, Varão, você está escrevendo? Eu falei, pastor, dei uma parada esses dias com a correria. Ele falou assim, volta a escrever, que você tem que estar escrevendo. E voltar a escrever, eu falo assim, cuidar daquilo que Deus ele depositou na nossa mão. Se ele deu a capacidade, nós temos que estar em prática. Eu falo assim, nós somos como engrenagens. Nós somos como metal. Se o metal ele fica parado muito tempo, exposto muito tempo, daqui a pouco ele enferruja, trava. Aí na hora de você começar a voltar, igual exercício físico, na hora que você vai voltar, dá dor nisso, dá dor naquilo, aí você fala, até você voltar a ter a habilidade que você tinha antes, é difícil. Sim. Então eu quero estar exercitando todo dia aquilo que Deus ele depositou como responsabilidade na minha mão. 2026, então, é um ano cheio de planos, cuja resposta final é do Senhor, né? Amém. Ao homem cabe fazer plano. E minha pergunta é, você que está vendo até agora, e aí, quais são os teus planos para esse ano? Se ainda não fez, faz, escreve, lê, vá a ele, mas sempre com uma disposição de espírito, sabendo que de repente o Senhor pode pôr a mão e os seus planos que não foram feitos em oração podem ser todos frustrados, porque o que deve prevalecer sobre a vida de um homem é o plano do Senhor. É o plano do Senhor, né? Ó, você que está acompanhando a gente até agora, nós estamos batendo um papo com duas feras aqui, o Marcos Roberto e também o Vitor Nicásio. O bate-papo está muito interessante, de repente você esteja pegando só esse corte. Faz o seguinte, volta lá no De Leão, dá uma olhadinha no vídeo inteiro, mais de 1h20 de papo, de conversa saudável e que promove o reino de Deus no corações daqueles que estão buscando pelo Senhor. Olha só, outra coisinha, dá uma olhadinha nos comentários aí, vai ter 2 links fixados, é o link desses livros aqui, olha, esse livro aqui é o Destravar de José e o outro é Promessa e
propósito, aí você já clica, já compra, abençoa a vida dos pastores aqui e também vai ser, mais que abençoar a vida dele, você vai abençoar a sua vida com o conteúdo desses livros que são de fato muito bons. Olha só, a gente está declinando, colocando aquela vírgula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também faça uma coisa legal, coloca um comentário aí acerca desse bate-papo que norteia os nossos convidados ou quem a gente vai estar trazendo aqui. Vou fazer uma perguntinha rápida e as perguntas serão para as outras metades de vocês aqui, ó, para outra banda, né? E a pergunta é, quer falar alguma coisa? Não. A outra metade da laranja? A outra metade da laranja. Amor, fica feliz que o pastor acabou de nomear a gente a pastora aqui, viu? Então Não, agora lógico, a gente já tem um ministério Seba! pastor. Não querem falar nada, elas estão dizendo, não queremos falar porque os nossos esposos já falaram demais, é isso? Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo por vocês terem aceitado o convite. Fiquei muito feliz que vocês puderam vir. E eu quero pedir para que cada um deixe uma palavra final, uma reflexão final, aquilo que Deus colocar no corações de vocês. E a gente vai virar essa palavra final entre outros cortes, mais um corte. Fica à vontade. Vai lá, Barão, você primeiro. Eu vou lá? Vai lá, Barão. Tá bom, então. Bom, pastor, quero primeiramente agradecer ao Senhor, né? Agradeço ao Senhor, a todos que estão assistindo. Agradeço também ao Vitor pelo convite. Deus, ele tem colocado pessoas no nosso caminho, pessoas para acrescentar na nossa vida. E eu creio que, como o Vitor, o Espírito Santo nos apresentou o Senhor também e a cada um que está assistindo. Então, eu agradeço a todos pelo privilégio de estar com vocês. E eu quero que você guarde algo no coração. Por mais que a sua batalha seja difícil, tenha sempre um posicionamento na sua vida. Quando o Senhor fala em Gênesis 2, verso 5, que não tinha chuva ainda, é porque não havia um homem para lavrar. Quando você assumir o posicionamento da sua vida e começar a fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que Deus ele já destinou, ele já projetou para a sua vida, e você entendeu que é necessário, quando você tomar esse posicionamento, fique tranquilo, que você vai olhar para o céu e vai ter chuva. Vai ter o momento das bênçãos do Senhor transbordar sobre a sua vida. Eu não sei o que você passa, eu não sei as batalhas que você tem, eu não sei quantos terrenos você vai ter que lavrar, quantas sementes você vai ter que plantar. Mas a palavra de Deus, ela não volta atrás vazia. O que Deus ele prometeu, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem pessoas que talvez você já recebeu o propósito de Deus, pessoas que foram usadas por Deus, talvez nesse podcast, várias palavras que foram lançadas, alcançou o seu coração e talvez ainda bate aquela dúvida. Será? A Bíblia vai nos dizer, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Se esforça, tem de bom ânimo. Tô triste, tem de bom ânimo, porque quem habita em você não é qualquer um. É o Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que talvez você se ache incapaz, que você se acha fraco ou uma pessoa que não tem força para nada, ele fala, eu te capacito, eu te fortaleço e eu te levanto. Como José ele foi levantado. Improvável, porque se a gente fosse ver, tinham pessoas talvez mais capacitadas e melhores do que ele, mas ele cumpriu palavra, ele andou na palavra e cumpriu os princípios que a Bíblia ela nos ensina. Você tem um manual aqui hoje, você tem a Bíblia como manual para você seguir, para você ter relacionamento com o Pai e as suas orações. Se você seguir isso, a chuva virá e não tardará na sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu tenho para dizer para você que está assistindo a gente até aqui, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Nem todos os caminhos levam a Deus, mas o independente onde você esteja, em qual caminho você esteja, ele está pronto para te buscar e te alcançar e colocar a sua vida no caminho certo, né? Então a graça de Deus, não sei como que você está hoje, o que você enfrenta, mas a graça de Deus, ela te alcança aí agora na sua casa, no seu trabalho, no carro, aonde você estiver, a graça de Deus ela te alcança, esse favor imerecido que nos transforma e nos faz
faz melhores, aptos para receber aquilo que Deus tem para nós. Eu declaro sobre a sua vida que essa graça te alcança aí agora e você vai viver a totalidade da promessa que Deus tem para você. Não importa quais são os empecilhos, não importa o que falaram de você, quem você é, não importa o que você fez. Maior que aquilo que ficou no passado é o que Deus tem para você no futuro. O que ficou para trás não anula o que está lá na frente. Maior do que tudo isso é a promessa que Deus tem para sua vida. Vitor, mas eu não sei o que fazer. Busque os princípios, que Deus ele vai te mostrar o caminho e você vai ser muito próspero na presença de Deus e aí você vai matar a fome dessa geração. Em nome de Jesus. Amém. E antes da gente fazer uma oração, eu quero apenas lembrar ao Marcos que falta ele me dar o livro. Tá aqui, pastor, de presente pro senhor. Não vou esquecer, vou perder a oportunidade, aqui, sou bobo nem nada. Mão. Opa, brigadão, olha, presente aqui, acabei de ganhar. O Destravar José, enquanto você estava aí falando, eu dei uma xeretada aqui no sumário, aqui, legal demais, vários capítulos aqui, muito bom. O próximo livro que eu estarei lendo vai ser esse carinha bem aqui. Tenho certeza que tem alimento bom demais dentro dessa história. Amém. Tenho aqui os livros, Bênção de Deus. Olha, outra coisa acerca desses livros que eu devo lembrar você que eles estão aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Clica aí nesse link que tá e já adquire para você também não ficar com inveja de mim, porque eu tenho um livro, tá bom? Para você adquirir o seu. 12 livros aqui, para você não ficar com inveja de mim, compre aí no link fixado. Legal? Olha só, queremos orar pela sua vida. Queremos orar pela sua vida. E no começo desse podcast, ainda nos bastidores, o Vitor fez a oração. E agora eu quero pedir para que o Marcos faça essa oração. Amém? Abençoando as pessoas que sempre têm vindo aqui nesse podcast, abençoando as pessoas que têm seguido a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, no TikTok, no YouTube, porque os cortes vão para todas essas redes sociais. Fica à vontade. Deus e querido Pai, Jesus. Na presença a qual estamos do Senhor, Pai, nós te agradecemos por este podcast, por cada pessoa, meu Pai, que está sendo alcançada por esse podcast, pelos cortes. E, Senhor Jesus, eu creio que uma grande obra o Senhor tem feito aqui. Eu creio nisso. Porque são muitas almas que estão sendo alcançadas. E, meu Pai, através desse podcast, vão se erguer, meu Pai, uma geração diferente. Em nome de Uma geração, meu Pai, de princípios, pregadores, pregadoras. Meu Pai, pessoas que vão levar a palavra. Tem pessoas, meu Pai, neste momento que eu creio que estão perdendo a timidez. Tem pessoas, meu Pai, neste momento que acordaram e despertaram e falaram assim: eu posso. Eu passei muita dificuldade, muita luta, mas eu posso. Tem pessoas que estavam negligenciando o seu ministério, negligenciando a sua casa, que estão sendo alcançadas através da oração de cada um que está aqui, da equipe que está aqui, de cada um que está aqui conosco, que estão sendo alcançadas nos seus lares. E, Pai, que através dessa oração venha haver cura. Cura, meu Pai, emocional, cura, meu Pai, física. Meu Pai, cura e transformação nas finanças, no casamento e em todas as demais áreas. Meu Pai, tem pessoas, Senhor Jesus, que não tinham mais, Senhor Jesus, alegria. Tem pessoas que talvez estão, meu Pai, daquele lado ali, nos assistindo neste exato momento, meu Pai, que perderam a alegria, que perderam, Senhor Jesus, a vontade, Senhor Jesus, de lutar. Mas hoje a palavra do Senhor se chega até você e diga: esforça-te. Ela diz: esforça-te, tem de bom ânimo. E, Pai, nós unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, como corpo, nós abençoamos a cada um que está nos assistindo. E, Pai, que grandes testemunhos venham, meu Pai, Senhor Jesus, chegar a esse podcast. Aleluia. Eu creio, meu Pai, que muitos comentários de pessoas que estavam pensando em tirar a sua vida, meu Pai, elas vão, Senhor Jesus, hoje ter um novo motivo para viver. Porque, Senhor Jesus, por mais que todas as portas se fecharam, Deus, ele não deixou de ser Deus. O Espírito Santo não deixou de ser Espírito Santo. E nós não deixamos de ser filhos de Deus. E, Pai, nós te agradecemos e abençoamos, meu Pai, a vida do pastor, a qual o Senhor Jesus está dirigindo este podcast. Dê sabedoria a cada dia. Meu Pai, que quando o Senhor Jesus, ele, meu Pai, trazer pessoas aqui, meu Pai, pessoas, meu Pai, que estão assistindo, venham ser edificadas. Da mesma forma que ele abençoa as nossas vidas em suas orações.
orações, que o Senhor possa o abençoar, a sua casa e seu lar. E, meu Pai, nós abençoamos também a vida do Vitor, de sua família e de sua casa, como também eu preciso da bênção do Senhor em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém.